Capítulo 1261 Em caminho de sangue demoníaco e morta. Você está procurando a morte. Seus olhos de dragão encararam Shinu. Shinu levantou a cabeça para olhar para Fang Yuan, gritando: "E mestre, saia rápido." Deixar. Shinu, vou me lembrar da sua lealdade. Ying Wuxie deu uma olhada profunda em Shinu antes de sair. Ele pegou os outros dois imortais e recuou rapidamente. Como Shinu arriscou sua vida para conter Fang Yuan, Ying Wuxie e os outros conseguiram deixar suavemente a parede regional de Alcasushi e entrar nas planícies do norte. No momento em que pisaram na grama das planícies do norte, Ying Wuxie tirou Taibai um Seng de sua abertura imortal. Este último já havia acordado, mas seus ferimentos eram extremamente graves, sua vida ainda corria perigo. Combinando o poder dos quatro imortais, eles imediatamente ativaram a antiga formação de batalha viagem unidirecional e desapareceram do local, dentro do reino dos sonhos. A batalha já havia terminado. Os bandidos do caminho demoníaco atacantes estavam todos mortos. A caravana mercante também não teve vida fácil, pois sofreu muitas baixas e ferimentos. Cadáveres estavam espalhados por todo o vale e sangue enchia a área. Tio Barba Grande, controle-se. Acordar. O jovem Fang Yuan estava ao lado do mestre Gu Bigbear, olhando para o terrível ferimento com choque e pânico. Alguém o salve. Henry Fang gritou, sua voz um tanto rouca. Mas ninguém apareceu. Fang Yuan correu rapidamente para o jovem mestre e senhor, tio Bigbear foi ferido enquanto salvava você, ele vai morrer, por favor, salve-o. Ele não pode ser salvo, o ferimento em si não é um grande problema, o principal é que ele foi atingido por um fu venenoso, não temos como salvá-lo. O jovem mestre balançou a cabeça e deu um sorriso triste. Não, você tem um jeito. Você também não foi atingido pelo mesmo veneno Gu? Henry Fang persistiu. A expressão do jovem mestre afundou. Você quer que eu use um precioso verme Gu para um mero estranho? Você sabia que esse tipo de verme Gu curativo só pode ser usado por um número limitado de vezes? Mas, tio Bigbear foi ferido para salvar você. Fang Yuan argumentou. Mesmo que ele não tenha me salvado, tem os guardas secretos do meu pai que teriam garantido minha segurança. O jovem mestre zombou, acenando com a mão para Fang Yuan, vá embora agora. Como meu verme Gu curativo poderia ser usado em formigas como vocês? Henry Fang cerrou os dentes e olhou para o jovem mestre com os punhos cerrados, sem se mover do lugar. Você está querendo morrer? O jovem mestre estava ficando furioso. Fang Yuan, e neste momento, Gu Master Bigbear acordou e gritou suavemente. Henry Fang estremeceu, virando-se rapidamente correndo para o lado de Barba Grande, e tio Barba Grande, você está acordado. Henry Fang ficou surpreso e feliz. Não se oponha ao jovem mestre, você será o único a sofrer. Não continue implorando, como um Gu de cura tão precioso poderia ser usado em pessoas como nós? Barba Grande sorriu zombeteiramente. Mas tio, seus ferimentos, Henry Fang estava muito chateado, engasgando enquanto soluçava. Plop. Shinu caiu impotente no chão. He. Ele olhou para o dragão espada pairando à sua frente e riu, consegui. O mestre conseguiu escapar, haha. Shadow Sek não será derrotado, viva Sectral Soul ou Fang Yuan agarrou-o com suas garras e esmagou-o em pedaços com força. Afrouxando suas garras de dragão, fragmentos de rocha e detritos foram espalhados pelo chão sem sinais da aparência original de Shinu. Você está apenas morrendo, qual foi o sentido de gritar? Fang Yuan zombou, pegando a peça mais importante entre os fragmentos de rocha. Ele então voou para fora da parede regional de Alcasushi e retornou mais uma vez para as planícies do norte. Ele jogou o pedaço crucial de rocha no chão. Imediatamente, a abertura imortal dentro começou a absorver o que do céu e da terra das planícies do norte formou uma terra abençoada do lado de fora. Henry Fang não esperou, em vez disso ativou a sensação de sorte de que para verificar a localização de Ying Wuxie e dos outros. Fang Yuan descobriu imediatamente que Ying Wuxie e os demais já estavam extremamente longe dele. Eles usaram aquela antiga formação de batalha? Mas e daí? Todos vocês morrerão em minhas mãos, mais cedo ou mais tarde. Mas este local parece ser naquela trincheira terrestre sob a aliança zumbi. Fang Yuan voltou à sua forma humana, franzindo ligeiramente a testa. Claro, ele estava familiarizado com a localização da trincheira terrestre da Zombie Alliance. Dark Flow Giant City ainda estava escondido lá, infelizmente, ninguém o havia encontrado ainda. Não foi estranho que Ying Wuxie e os demais entrassem. A Aliança Zumbi da Fronteira Sul já foi destruída, a sede da Aliança Zumbi do Mar Oriental foi sitiada, mas a Aliança Zumbi das Planícies do Norte ainda está escondida na trincheira terrestre. Parece que Ying Wuxie e o resto passarão mais uma vez por um período de crescimento. Esta era uma situação esperada.
Os recursos de cultivo de Darkflow Giant City incluíam todos os tipos de Immortal Gu dos zumbis imortais das planícies do norte. Porém, Shino já estava morto e eles estavam feridos. Se lutassem novamente, mesmo que fosse nas planícies do norte e não na muralha regional, Henry Fang ainda teria vantagem. A terra abençoada de Shino havia se formado. Henry Fang entrou nela, mas não conseguiu subjugar o espírito da terra. Sua conquista no caminho terrestre foi apenas no nível de mestre e não de grande mestre, portanto, ele não poderia anexar esta terra abençoada de nível 7 e só poderia deixá-la por enquanto. Dentro do sonho, dizia-se que havia uma espécie de erva medicinal capaz de aliviar o veneno do mestre Fu Barba Grande. O jovem Henry Fang decidiu sair furtivamente da caravana e escalou o penhasco para colher as ervas medicinais que ali cresciam. O vento frio da montanha soprou nele, fazendo seu corpo tremer muito. O penhasco era íngreme e um passo descuidado poderia levar a uma morte brutal. Com certeza vou pegar a erva medicinal e tratar o tio Barba Grande. Ele salvou minha vida. Como eu poderia não pagar essa dívida de bondade? Persevere, Henry Fang, não tenha medo. Bufa, bufa, e Henry Fang estava respirando com dificuldade enquanto esticava o braço e depois de várias tentativas, finalmente escolheu uma erva medicinal. Ao amanhecer, com uma cesta cheia de ervas e roupas esfarrapadas, voltou ao acampamento. Tudo bem, este reino dos sonhos finalmente acabou. Henry Fang acordou do reino dos sonhos. Ele finalmente se livrou da interferência do reino dos sonhos. Este reino dos sonhos não era completamente isento de benefícios, os materiais do caminho dos sonhos superavam a imaginação de Henry Fang. Na cena final, a cesta de ervas que Fang Yuan carregava eram, na verdade, todos os materiais Fu do caminho dos sonhos. Se eu sonhasse sozinho, não teria como ter colheitas tão grandes. Será que a alma líder de Yin Wuxie no sonho não é apenas uma habilidade ofensiva, mas na verdade é um movimento matador para obter materiais Gu do caminho dos sonhos? Fang Yuan ponderou sobre isso enquanto voava. Sem a interferência do reino dos sonhos, ele mais uma vez começou a perseguir Yin Wuxie. Mesmo que Yin Wuxie corresse até os confins do mundo, Henry Fang iria persegui-lo para eliminar esse grande problema pela raiz. Terra abençoada da Montanha Nevada. Fada Lian Yun, não use o amor imortal Gu novamente. Você já pagou o preço e agora não consegue falar. Se você continuar usando repetidamente assim, eu realmente não sei que tipo de preço você terá que pagar a seguir. Shi Zhenyi tentou persuadir. Zhao Lianyun balançou a cabeça, seu olhar firme e determinado. Na perigosa batalha com Zhao Daniel, o amor imortal Fu mostrou seu poder. Mas daquela vez, o amor imortal Gu não tomou a essência imortal como preço, em vez disso, tirou uma certa coisa de Zhao Lianyun. Essa coisa era a voz de Zhao Lianyun. Após a batalha, Zhao Lianyun não conseguiu emitir nenhum som. Ela nem sequer era capaz de emitir grunhidos e ruídos grosseiros que pessoas mudas poderiam fazer. Hong Yun ainda está esperando por mim. Não posso simplesmente esperar aqui e assistir do lado de fora. E daí se eu não consigo falar? Ainda posso conversar com todos vocês através dos vermes Gu. Não é um grande problema. Zhao Lianyun transmitiu sua voz para Shi Zhenyi. Shi Zhenyi suspirou, incapaz de dizer qualquer coisa, e só pôde deixar Zhao Lianyun agir de acordo com sua vontade. Desta vez, porém, não importa o quanto Zhao Lianyun gritou, o amor imortal Gu não mostrou sinais de mudar. Desamparado, Zhao Lianyun só conseguiu sair do alcance do 12º pico nevado, junto com Shi Zhenyi. Assim que saíram desse alcance, Zhao Lianyun foi enviado para outro pico nevado, separado de Shi Zhenyi. Diferente de antes, havia ações de uma intensa batalha neste pico nevado. Quem está lutando aqui? Deveria ser Yu Yizi, Bu Zhenzi ou Mu Linglan, certo? Zhao Lianyun ficou surpresa e feliz, enquanto corria rapidamente em direção ao pico. Ela logo chegou ao salão no pico. O fedor de sangue assaltou seu nariz. Dentro do salão carmesim, um lindo jovem Gu imortal estava travando uma dura batalha com um Sov Mountain Fu imortal. Foi um caminho de refinamento Gu imortal Yu Yizi. Yu Yizi, espere, estou indo para apoiá-lo. Zhao Lianyun transmitiu sua voz. Yu Yizi ficou surpreso e feliz, respondendo rapidamente, tenha cuidado, este é um verdadeiro caminho de sangue demoníaco imortal. O que? Caminho de sangue. Zhao Lianyun levou um grande susto. Ela olhou para o inimigo com pavor e cautela. Capítulo 1262, Lança Dourada do Sol. Caminho de sangue Fu imortal. Por causa do ancestral do mar de sangue e outras razões históricas, bem como pelas características do caminho do sangue, qualquer pessoa que cultivasse o caminho do sangue seria julgada como membro do caminho demoníaco nas 5 regiões. Na batalha entre a aliança da seita Shu e da tribo Baizu contra as tribos aliadas de Huang Jin, o lado de Shu Du poderia ter trazido um forte reforço.
Infelizmente, essa pessoa cultivou o caminho do sangue. Shudu recusou imediatamente, sem a menor hesitação. Foi porque Shudu queria estabelecer uma força de caminho justo. Se ele colaborasse com um membro do caminho de sangue, seu lado seria julgado como um caminho demoníaco, e todo o seu esforço meticuloso iria por água abaixo. No entanto, a terra abençoada de Sove Mountain não tinha tais preocupações. Porque a terra abençoada de Sove Mountain era um ponto de encontro do caminho demoníaco fui imortais das planícies do norte. Não era uma tribo ou uma seita. Quer se trate de uma tribo ou de uma seita, ambas tinham as características de nutrir seus membros, e ambas também tinham membros mortais. No entanto, a terra abençoada de Sove Mountain era uma entidade formada e ligada puramente através de benefícios. Zhao Lianyu chegou ao 10º pico nevado depois de deixar o 12º pico nevado. O caminho demoníaco fui imortal que guarda este lugar chamava-se Zhao Pu. Ele usava roupas de cânhamo e sapatos de pano, era careca, tinha aparência comum e estatura mediana. Ele estava parado no centro do corredor, enquanto Yu Yizi recuava repetidas vezes, até chegar à borda do corredor. Todo seu corpo estava banhado em sangue, seus ferimentos eram assustadores. Quando Zhao Lianyu viu este companheiro, ela quase não conseguiu reconhecê-lo. Yu Yizi era um homem bonito e delicado, mas agora era como se ele tivesse caído em um mar sem limites de sangue e sido puxado por alguém. Suas outras habilidades são normais, mas ele tem um movimento assassino imortal do caminho do sangue que é extremamente poderoso. Ao ativá-lo, todo o seu sangue espirra antes de se transformar em uma corrente de sangue. Assim que o fluxo de sangue tocar sua pele, você começará a sangrar e, com o passar do tempo, o sangramento continuará a piorar. Você precisa ter cuidado. Quando Yu Yizi viu Zhao Lianyu no meio da luta, ele rapidamente avisou. Eu entendo. Descanse primeiro, eu cuidarei dele. Zhao Lianyu deu um passo à frente. Bom, outra pessoa está aqui procurando a morte. Zhao Pu ficou no mesmo lugar sem se mover, com as mãos cruzadas sobre o peito. Ele soltou um sorriso sinistro, revelando seus dentes densos e afiados, uma aura demoníaca e sanguinária avançou. Movimento do assassino imortal, a Life Lock in Silver Chain. Zhao Lianyu estava preparando esse movimento desde antes, sob o consumo da essência imortal, auras de um grande número de vermes Gu surgiram de seu corpo e uma luz prateada a cobriu. Clang clang. Uma série de correntes colidindo umas com as outras podia ser ouvida vindo de dentro da luz prateada. Pouco depois, 6 longas correntes saíram da luz prateada. As 6 correntes eram prateadas brilhantes e extremamente ágeis, enquanto se moviam ao redor de Zhao Lianyu, formando uma forte defesa. Zhao Lianyu passou por um treinamento intensivo e após a batalha de vida ou morte com Zhao Daniel, ela parecia ter renascido, cada movimento seu era decisivo e não tinha um ar inexperiente como antes. O 10º senhor do Pico Nevado, Zhao Pu, notou Zhao Lianyu ativando seu movimento assassino, mas na verdade não a impediu e simplesmente a observou. Zhao Lianyu viu isso e imediatamente ativou outro movimento assassino imortal. Chuva de meteoros. A essência imortal foi gasta mais uma vez, quando uma mancha de azul profundo se formou acima de Zhao Lianyu, acima da cúpula do salão. Svi, svi, svi. Inúmeros meteoros caíam do céu, chovendo como um exército de flechas, era uma visão majestosa. Esses meteoros eram extremamente finos e pequenos, como inúmeras armas escondidas, mas seu poder era majestoso quando caíram como uma tempestade que não poderia ser evitada. Se Zhao Pu continuasse parado, ele seria transformado em pasta de carne por esses pequenos meteoros. Ele realmente não se atreveu a ser tão orgulhoso. De repente uma grande nuvem sangrenta flutuou acima de sua cabeça, era como um enorme guarda-chuva que protegia Zhao Pu firmemente. A queda dos meteoros foi bloqueada pela nuvem sangrenta, mas o volume da nuvem sangrenta estava diminuindo a uma velocidade visível. Zhao Pu cerrou os dentes e bateu o pé, enquanto seu corpo disparava em direção a Zhao Lianyu como um raio de luz vermelho. A mente de Zhao Lianyu tremeu, subconscientemente dando um passo para trás. As correntes de prata movendo-se ao seu redor reagiram mais rápido do que ela, uma das correntes disparou em direção a Zhao Pu como um dragão atacando. Zhao Pu rapidamente se esquivou e escolheu outra direção para atacar. Mas quase ao mesmo tempo, outra corrente de prata disparou em sua direção. Zhao Pu não teve escolha senão recuar e escolher outra direção novamente. Isso repetido algumas vezes, Zhao Pu percebeu chocantemente que essas correntes de prata poderiam atacar por conta própria, poderia-se dizer que essas correntes tinham propriedades de ataque e defesa. Sem mencionar o quão ágeis eram essas correntes de prata, elas podiam até coordenar umas com as outras. Garotinha, seu movimento defensivo assassino é muito bom. Zhao Pu não conseguiu ver nenhum resultado, ele não continuou tentando e recuou um pouco, usando seus métodos para reabastecer a nuvem sangrenta. Isso foi natural. Zhao Lianyu tinha muitos movimentos assassinos imortais, esses métodos foram escolhidos especificamente para Zhao Lianyu pela Spirit Affinity House e a Vende Court. Eles eram especialmente adequados para iniciantes como Zhao Lianyu.
Não só os movimentos assassinos eram fáceis de controlar, como os ferimentos causados pela reação em caso de falha também não eram graves. O principal era que esses movimentos assassinos eram extremamente refinados. Os meteoros continuaram a cair em torrentes. Zhao Pu reabastecia constantemente a nuvem sangrenta acima dele. Yu Yizi estava em um canto, curando-se. Zhao Lianyu não respondeu, ela silenciosamente continuou a se preparar para um terceiro movimento assassino imortal. Acontece que esses dois movimentos assassinos, chuva de meteoros e corrente de prata com trava de vida, foram os que ela mais praticou. Esse terceiro movimento foi um pouco mais complexo do que esses dois movimentos. Durante o treinamento normal, Ao Lianyu só teve que despender algum esforço para ativá-lo. Mas em uma batalha real, ela descobriu que precisava usar muito mais esforço. Embora, neste momento, com a proteção da corrente de prata com trava de vida, o ambiente fosse semelhante ao campo de treinamento, seu estado mental não era o mesmo, suas poucas tentativas já haviam fracassado. Outro movimento assassino imortal? Você não sabe que movimentos assassinos imortais não podem ser usados facilmente? Quanto mais você os usa, maiores são as chances de expor uma fraqueza. Deixe-me te ensinar como lutar. Zhao Pu sorriu sinistramente e avançou. Mas desta vez, quando chegou à metade do caminho, ele abriu bem a boca. Bum! Ocorreu uma enorme explosão, Ao Lianyu sentiu o sangue por todo o corpo tremendo violentamente. Um pouco menos da metade dos vermes Gu que surgiram na abertura fantasma de Zhao Lianyu caíram novamente por causa da perturbação. Entre eles, muitos Gu mortais foram destruídos. Zhao Pu era um imortal demoníaco do caminho do sangue, mas também tinha métodos de caminho do som que pegaram Zhao Lianyu despreparado, até mesmo Yu Yizi, que estava se curando, foi afetado. Assim, Ao Pu continuou a atacar Zhao Lianyu de todos os lados, enquanto a corrente de prata com trava vital assegurava sua segurança. Zhao Lianyu não conseguiu ativar seu terceiro movimento assassino imortal devido a todos os tipos de interferência de Zhao Pu. Ela estava cheia de uma sensação de impotência, pensando, esse cara é realmente como Yu Yizi o descreveu, ele tem uma série de métodos que são todos comuns e não podem quebrar minha vida que prende a corrente de prata. Mas ele é extremamente problemático, ele tem todos os tipos de métodos surgindo um após o outro, fazendo com que eu falhe repetidamente na ativação do movimento assassino. Isso não vai funcionar, preciso continuar a perseverar. Zhao Lianyu firmou sua resolução e continuou tentando ativar seu movimento assassino imortal. Talvez por ter sido obstruída muitas vezes e ter falhado muitas vezes, isso moderou sua vontade e fortaleceu sua convicção. Finalmente, seus olhos de repente soltaram uma luz penetrante. Zhao Lianyu então esticou o braço direito e cuspiu na palma da mão direita, cuspindo uma corrente de fogo. O fogo parou na palma da mão dela, a princípio era apenas uma bola de fogo pairando sobre a palma da mão direita. Mas com Zhao Lianyu continuando a cuspir fogo, o fogo em sua mão começou a inflar. Era muito estranho, esse fogo não estava inflando como um todo, mas eram os lados esquerdo e direito que aumentavam. Logo, um cajado de fogo se formou na mão de Zhao Lianyu. O bastão cresceu até ficar ao lado do braço de um adulto. As chamas ardentes do cajado começaram a diminuir. Várias respirações depois, o fogo violento desapareceu completamente, condensando-se em um bastão que parecia ter sido fundido em bronze carmesim. Zhao Lianyu fechou a boca antes de abri-la de repente, soltando um grito estridente e ataque. Seguindo sua voz, um raio dourado de luz saiu imediatamente de sua boca e atingiu o corpo de bombeiros. Capítulo 1263 – Drenagem de sangue. O corpo de bombeiros absorveu completamente essa luz dourada. A luz dourada moveu-se rapidamente no bastão de fogo antes de finalmente parar na cabeça do bastão, gradualmente se transformando em uma lança afiada. Neste momento, o corpo de bombeiros havia se transformado em uma pequena lança vermelha e dourada. O movimento do assassino imortal, a lança dourada do sol, finalmente foi ativada com sucesso. É hora de você morrer. Zhao Lianyu soltou um suspiro, ela estava cheia de confiança. Sua mão direita levantou lentamente a lança dourada do sol e apontou para Zhao Pu, sua força de vontade subindo alto. Zhao Pu foi solene ao fixar seu olhar na lança dourada do sol na mão de Zhao Lianyu, elogiando-a, lança impressionante, tanto sua temperatura quanto seu brilho são bem contidos, uma vez que explodir, será definitivamente terrivelmente poderoso. Mas, de repente ele mudou de assunto, revelando um sorriso como se seu plano tivesse dado certo. Ele disse a Zhao Lianyu, você não sente nada de estranho agora? O que? Só então Zhao Lianyu sentiu que algo quente escorria pelos lados de seus lábios. Ela limpou levemente com a mão esquerda, era sangue. Quem sabe quando ela começou a sangrar? Isso é. As pupilas de Zhao Lianyu imediatamente encolheram e seu corpo começou a tremer. Este é o meu movimento matador, a Blood Drain. Zhao Pu riu alto.
Isso não pode ser, você claramente, Zhao Lianyun havia falado apenas algumas palavras, quando o sangue começou a escorrer de sua boca, deixando seus dentes brancos vermelhos. Hahaha, você quer dizer que eu não mostrei nenhum sinal de ativar um movimento assassino imortal? Na verdade eu já tinha ativado, só mudei o método. Zhao Pu riu. Poderia ser a suposta técnica, a movimento dividido. Yu Yizi gritou em estado de choque, com os olhos bem abertos. Zhao Pu olhou para ele, garoto, você tem bastante conhecimento. Os mestres Gu nutriram, usaram e refinaram Gu, não importa qual aspecto, eles eram todos muito profundos e profundos. O refino Gu envolveu todos os tipos de métodos de refinamento. Usar Gu naturalmente também era o mesmo. Entre os movimentos dos assassinos imortais, havia muitos métodos e técnicas extraordinários. Por exemplo, os movimentos consecutivos de Blazing Heaven Demons. Ela poderia usar 2 ou mais movimentos assassinos imortais do caminho do fogo, um após o outro, conseguindo um efeito mais forte no final. Outro exemplo foram os movimentos variantes de Fang Yuan. Uma miríade de seres, formada a partir da convergência da escravidão e do caminho da força, poderia produzir um grande número de fantasmas do caminho da força para a batalha. Mas Henry Fang foi capaz de criar um movimento variante, uma miríade de estilo próprio, mão gigante do caminho da força. Este movimento variante usou uma miríade de selfie como base, mas foi capaz de produzir um efeito ofensivo que uma miríade de selfie não poderia alcançar por si só. E o método que Zhao Pu estava usando agora era um movimento dividido. Se ele ativasse diretamente a drenagem de sangue, isso seria definitivamente percebido pela altamente vigilante Zhao Lianyun, e ela o perturbaria ou fugiria. No entanto, Zhao Pu dividiu esse movimento assassino imortal em várias partes e as usou enquanto lutava. Depois de desencadear todos esses movimentos divididos, ele alcançou o efeito de drenagem de sangue. A vantagem deste método era clara. Não havia indicação do movimento que estava sendo usado, o que tornava impossível se proteger. Caramba! Então ele estava se escondendo e fingindo, ele atacou várias vezes, mas não quebrou minha vida bloqueando a defesa da corrente de prata, na verdade foi porque ele estava conspirando secretamente. Neste momento, Zhao Lianyun descobriu que ela não estava apenas sangrando pela boca, o sangue estava começando a fluir continuamente do nariz e das orelhas também. Seus olhos também estavam cheios de alguns vestígios de sangue, fazendo com que sua visão ficasse embaçada. O coração de Zhao Lianyun bateu forte quando ela se lembrou da aparência de Yu Yizi. Eu ainda fui atingido por aquele movimento. Se continuar assim, eu não acabaria da mesma forma que Yu Yizi? Ele é realmente astuto. Em sua agitação, Zhao Lianyun jogou a lança dourada do sol em direção a Zhao Pu. Mas Zhao Pu já estava preparado, ele estava extremamente vigilante contra a lança de fogo de Zhao Lianyun, o ombro de Zhao Lianyun tinha acabado de começar a se mover, quando ele já havia começado a se mover. A lança dourada do sol não teve a capacidade de travar no alvo, mas foi extremamente rápida, passando por Zhao Pu. Zhao Pu levou um grande susto, a lança dourada do sol perfurou o corredor, atirando para fora do salão antes de explodir. Uma onda de calor sem limites varreu todas as direções. A deslumbrante luz dourada e as chamas formaram instantaneamente uma pequena esfera semelhante ao sol. Mas logo este pequeno sol desapareceu completamente. Tal poder, se realmente me atingiu, o corpo de Zhao Pu estava encharcado de suor frio, infelizmente, eles já foram atingidos pelo meu movimento. Oh! Yu Yizi suspirou interiormente e caminhou em direção a Zhao Lianyun, preparado para lutar ao lado dela. Zhao Lianyun estava abatido, seu moral caindo drasticamente. Ela tinha muito pouca experiência real em batalha, seu estado de espírito era facilmente influenciado. Este movimento assassino imortal, lança dourada do sol, era uma vantagem valiosa, mas agora foi desperdiçado por ela. Seus ferimentos, Zhao Lianyun olhou preocupado para Yu Yizi. Os ferimentos de Yu Yizi não mostraram sinais de melhora. Zhao Pu riu, você achou que eu estava deixando você ir intencionalmente quando deixei você descansar e se curar? Hehehe, contanto que você seja atingido pelo meu movimento, a menos que eu cancele pessoalmente o efeito, os métodos normais não terão qualquer utilidade. Você já tentou, você vê algum efeito? Mas sou bastante benevolente. Vou permitir que vocês dois se rendam, contanto que vocês se ajoelhem e implorem por misericórdia, me dando seu imortal Fu, vou tomá-los como meus escravos e poupar suas vidas. Pare de sonhar. Zhao Lianyun cerrou os dentes, recusando o convite de Zhao Pu. Zhao Pu ignorou e riu, a batalha está decidida, você ainda não sabe da sua situação? Uma pessoa sábia se submete às circunstâncias, você ainda é jovem. Se você morrer, tudo acaba, mas você ainda terá esperança enquanto viver. Yu Yizi zombou, na verdade, não consigo curar meus ferimentos e só posso deixar o sangue continuar a fluir. Mas obtive alguns ganhos. Já deduzi que, enquanto matarmos você, os ferimentos em nosso corpo se curarão sozinhos.
A expressão de Zhao Pu mudou ligeiramente. Ele avaliou Yu Yizi mais uma vez. Garoto, mudei minha opinião sobre você. Yu Yizi foi um gênio do caminho de refinamento Fu imortal, tendo um nível de realização extremamente profundo no caminho de refinamento. Até mesmo os 7 mortais Gu frequentemente discutiam questões de refinamento Fu com ele e até pediam-lhe orientação. Yu Yizi não era apenas proficiente no refinamento de Fu, mas também era hábil em deduzir receitas de Fu. O caminho do refinamento e o caminho da sabedoria estavam próximos um do outro e podiam coordenar-se entre si. Yu Yizi foi capaz de deduzir a verdade de seus ferimentos junto com os vários comportamentos de Zhao Pu. Devemos matá-lo antes que todo o nosso sangue seja drenado. Se ele não morrer, nós morreremos. Yu Yizi transmitiu sua voz para Zhao Lianyun. Eles já foram forçados a um beco sem saída. Eles não tinham outra opção senão avançar destemidamente e matar o inimigo para ter o direito de sobreviver. Cobrar! Zhao Lianyun gritou e avançou sem hesitação. Pirralhos vaidosos, vou deixar vocês provarem minha verdadeira força. Zhao Pu riu alto e avançou valentemente, lutando um contra 2. Ambos os lados atacaram um ao outro, nenhum deles cedendo um passo. As correntes de prata que travavam a vida eram transportadas para frente e para trás. Zhao Pu tinha uma nuvem de sangue acima dele e uma abaixo de seus pés. Ele evitou 3 correntes e imediatamente cuspiu sangue nas 3 correntes que vinham de trás. O sangue tingiu as correntes de prata, transformando-as imediatamente em uma poça de sangue. 8 portões de refinamento. Terceiro portão, um portão manual, aberto. Yu Yizi aproveitou a oportunidade para atacar de longe as costas de Zhao Pu. Imediatamente, 2 silhuetas requintadas de palmas atingiram as costas de Zhao Pu com uma velocidade incrível. Zhao Pu deu um gemido abafado, o sangue espirrou de repente de suas costas e cobriu seus ferimentos. Uma expressão levemente surpresa passou por seu rosto, enquanto ele pensava, estranho, por que o ataque desse garoto está muito mais forte agora? Yu Yizi pode ser um caminho de refinamento Fu imortal, mas sua força de batalha também foi extraordinária. Contanto que lhe fosse dado algum tempo, ele poderia atacar adequadamente as fraquezas de seu oponente. Especialmente seu movimento assassino imortal, ou 8 portões de refinamento, poderia mudar de acordo com a situação e liberar algumas propriedades que eram especialmente eficazes contra o inimigo. Yu Yizi e Zhao Lianyun sabiam que não tinham como recuar e imediatamente explodiram com notável força de batalha. Capítulo 1264, e chorando, gritando. Se os humanos apostassem tudo, o perigo aumentaria naturalmente de forma explosiva. Em contraste, o imortal demoníaco do caminho do sangue, Zhao Pu, não estava disposto a lutar até a morte, ele só precisava atrasar algum tempo e poderia obter a vitória. Como tal, por um momento, Zhao Pu foi reprimido por Zhao Lianyun e Yu Yizi. No entanto, a experiência de batalha de Zhao Pu foi muito maior do que a desses 2 imortais do continente central. Ele era extremamente escorregadio, movendo-se o tempo todo. Zhao Lianyun e Yu Yizi fizeram tudo o que podiam, mas não conseguiram pegá-lo. Com o passar do tempo, a situação inclinou-se para Zhao Pu. Yu Yizi foi o primeiro a enfraquecer em seus ataques. Ele havia sido atingido muito antes de Zhao Lianyun e sofreu ferimentos muito maiores, agora por causa da grande perda de sangue, ele ficou inconsciente. Seu amigo pode ter morrido devido à perda de sangue, você é o próximo. Você também não tem muito tempo, por que não ataca com mais frequência? Zhao Pu riu. Zhao Lianyun estava desanimado. Ela sabia que Zhao Pu estava provocando intencionalmente para perturbar sua mente, mas ela não conseguiu acalmá-la e ficou cada vez mais agitada. O sangue começou a escorrer de seus olhos, sua visão estava completamente embaçada e vermelha. O mais assustador é que o sangue não só escorria de seus 7 orifícios, mas também dos incontáveis poros de seu corpo. Droga, droga. Uma tontura intensa atacava constantemente Zhao Lianyun, todo o seu corpo começava a tremer e vacilar. Finalmente, Zhao Pu enviou um ataque de longo alcance que fez Zhao Lianyun voar. Ela caiu no chão e rolou 3 vezes antes de parar. Caramba! Zhao Lianyun empurrou o chão com as mãos e tentou se levantar, mas ela havia perdido muito sangue e não tinha mais forças. Ela não conseguia mais sustentar seu corpo. Acabou. Zhao Pu cruzou os braços sobre o peito, enquanto caminhava lentamente em direção a Zhao Lianyun e olhava para ela. Sangue fluía continuamente do corpo de Zhao Lianyun. Logo, uma poça de sangue se formou ao seu redor. Zhao Lianyun havia se tornado uma pessoa encharcada de sangue nesta piscina, o sangue escorria de seus olhos junto com suas lágrimas. Acabou, é aqui que eu caio. Sangue, não estou nem um pouco com medo desta vez, Hongyun. Zhao Lianyun relembrou uma cena do passado. Isso foi durante a luta pela corte imperial. Zhao Lianyun havia perdido a proteção de seu pai e foi involuntariamente transformado em uma peça política para se casar com o jovem mestre da tribo Wei, e não teve escolha a não ser confiar em Ma Hongyun.
Durante uma batalha, Ao Lianyu infelizmente foi atingido na coxa por uma flecha que caiu. O sangue fluiu. Eu vou morrer. Ah, que dor! Eu vou morrer. Zhao Lianyu estava deitado dentro de uma carruagem, gritando e chorando. Não faça barulho, Lady Xiao Yun, você não vai morrer. Este é apenas um pequeno ferimento. Ma Hongyun tratou habilmente seu ferimento enquanto a consolava. Sangue, tanto sangue. Você não sabe que fico tonto ao ver sangue? Nunca sofri uma lesão tão grave. Zhao Lianyu gemeu. Como você pode ser tão melindroso? Lesões são normais para pessoas das planícies do norte. Muitas vezes, as cicatrizes são fonte de glória e símbolo de nossos feitos. Zhao Lianyu revirou os olhos. Você sabe como confortar as pessoas? Suspiro. Como pude ser tão azarado? Ha. Ma Hongyun riu alto, usando descuidadamente um pouco mais de força. Zhao Lianyu gritou de dor. Ai. Seja mais suave. Além disso, do que você está rindo? Sofri uma lesão muito grave e você parece estar muito feliz. Ma Hongyun rapidamente acenou com a mão, mas ainda estava rindo, e não estou me gabando, é só que sinto que Lady Xiao Yun é realmente fofa. Você normalmente age como um ancião e enche as pessoas de admiração. Mas só agora eu realmente sinto que você é uma irmã mais nova que eu. Você está ficando realmente arrogante. Zhao Lianyu estava prestes a explodir quando, de repente, Ma Hongyun tocou sua testa. Zhao Lianyu estava atordoado. Por alguma razão, ela sentiu uma sensação de calor. Ma Hongyun a ignorou. Não há febre, isso é bom. Lady Xiao Yun, você não pode ser tão melindrosa. Sofrer alguns ferimentos e soltar um pouco de sangue não é nada. Se você gritar tão alto de novo, as pessoas irão ridicularizá-lo. Sua lembrança terminou aqui. Ridículo. Você não deveria ser capaz de me ridicularizar agora, certo? Seu pirralho, eu realmente usei todo o meu sangue para salvar você. É realmente estranho, na verdade eu me enviei voluntariamente à morte por alguém. Então, mesmo que eu morra, estou disposto a fazer isso. Tais pensamentos surgiram na mente de Zhao Lianyu. Morrer. Zhao Pu deu um grito alto e avançou com a mão como uma faca afiada. Um golpe fatal. Se esta batalha fosse verdadeira, perfuraria a cabeça de Zhao Lianyu como tofu. Mas bem neste momento, um brilho intenso irrompeu do corpo de Zhao Lianyu. O brilho era tão evidente que Zhao Pu não teve escolha senão fechar os olhos e recuar. Isso é. Por que existe uma luz tão forte? Impossível. Essa aura, tão poderosa. Ahim. Zhao Pu soltou um grito miserável. Todo seu corpo não se mexeu à luz. Logo, ele era como a neve derretida sob um sol quente, completamente destruído. No momento crucial, o amor imortal Fu mostrou seu poder mais uma vez, matando diretamente Zhao Pu. Planícies do norte, nas profundezas da trincheira terrestre. Ying Wuxia, onde você vai se esconder agora? A forma de dragão espada de Fang Yuan rugiu na trincheira terrestre, sua voz, cheia de intenção de matar, ressoou por toda parte. Contando com a sensação de sorte do Qi, Henry Fang se moveu em velocidade extrema e finalmente chegou aqui. De dentro da escuridão, uma cidade gigante surgiu lentamente. Ying Wuxia estava no topo da cidade gigante. Estou esperando há algum tempo. Ying Wuxia falou, seu olhar tranquilo e seu tom indiferente. Shinu está morto, você quer lutar comigo apenas com vocês quatro e esta casa mortal de Gu? Fang Yuan zombou. Dark Flow Giant City era enorme e parecia majestosa, mas era apenas uma casa Gu mortal, não uma casa Fu imortal. Não foi fácil formar uma casa imortal Fu. Shadow Sect possuía muitos imortal Gu, mas eles também não podiam atualizar casualmente Dark Flow Giant City para uma imortal Full House. Se eles tivessem uma casa imortal Gu, Henry Fang sentiria muita apreensão. Porque o poder de uma casa Gu imortal aumentava com a quantidade de essência imortal gasta. Fang Yuan já usou a essência imortal do Giant Sun para controlar Graceful Shautik do El Stage e brilhou na Batalha da Montanha e Tian. Mas Dark Flow Giant City era apenas uma casa mortal de Fu, e não foi absolutamente suficiente para colocar medo em Henry Fang. Então, e se você me adicionar? Uma segunda figura apareceu no topo da Dark Flow Giant City. Essa pessoa era apenas um Gu imortal de nível 6, mas era um velho conhecido de Henry Fang. Foi o espião Shadow Sect que inseriu na Langya Sect, caminho de refinamento Gu imortal System Her. O olhar de Henry Fang ficou ligeiramente sombrio. Henry Fang não deu muita importância à força do sexto cabelo. Mas System Her e Fang Yuan eram membros da seita Langya, ambos tinham um acordo de aliança de caminhos de informação.
Isso tornou extremamente inconveniente para Henry Fang ir contra o sexto cabelo. Com apenas um leve descuido, ele sofreria a reação do Acordo de Aliança do Caminho da Informação e seria ferido. No entanto, Henry Fang havia se preparado mentalmente para a aparição do sexto cabelo. Morrer! Henry Fang balançou a cauda do dragão, avançando diretamente. Dark Flow Giant City recuou rapidamente. Ao mesmo tempo, um movimento assassino no campo de batalha surgiu e um grande número de polvos Yaksha se aproximaram. Seu status já fez Henry Fang hesitar. Só precisamos atrasar um pouco e poderemos usar a viagem unidirecional novamente. Ing Wuxie deu um tapinha no ombro do sexto cabelo. Senhor, você deveria descansar, deixe-me cuidar disso. Sexto cabelo disse a Ing Wuxie. Ing Wuxie assentiu e entrou em Dark Flow Giant City. Era um matadouro. Apesar de haver um grande número de polvos Yaksha, eles não eram páreo para Henry Fang. O antigo dragão da espada levantou uma tempestade sangrenta, devastando o campo de batalha. Dark Flow Giant City estava ao seu alcance, mas Henry Fang não se atreveu a usar o sopro do dragão descuidadamente. Seria ruim se ele matasse sexto cabelo por engano. Seria ele mesmo quem sofreria. Ele pode até ser contra-atacado por Ing Wuxie e o resto devido a isso e perder a vida aqui. Ing Wuxie e os outros estavam em uma situação ruim, mas Henry Fang não estava cegamente otimista. Ele sabia que tinha vantagem, mas ainda não era capaz de transformá-la em um domínio esmagador. Especialmente quando havia Bai Ningbing, que poderia se transformar no estado de Bai Xian, e Ing Wuxie, que conduziu a alma ao sonho. Mesmo que o primeiro tivesse apenas cultivo de nível 6 e a alma líder do último no sonho estivesse incompleta. Caminho da informação, quando poderei me livrar de suas restrições? Henry Fang ficou irritado. O caminho da informação era uma dor que o incomodava repetidamente. Henry Fang também tentou muito, mas na falta de encontros fortuitos, ele não conseguiu resolver o problema. Sexto cabelo presidiu a batalha, sua estratégia não era vencer, mas não cometer erros. Capítulo 1265, Pesadelo Demoníaco Coaches. Depois que Henry Fang matou a onda de polvos Yaksha, macacos demônios escaladores de paredes começaram a aparecer. Esses macacos também eram feras da trincheira terrestre, não inferiores ao polvo Yaksha. Depois que essa onda de macacos demônios escaladores de paredes foi eliminada, Henry Fang foi atacado por um grande grupo de cobras de chamas vermelhas. Esses grupos de feras provavelmente eram todos controlados pela divisão Zombie Alliance das planícies do norte. Por exemplo, os polvos Yaksha provavelmente pertenciam ao 7º zumbi imortal, comandante do dragão, Yeisha. As divisões da Aliança Zumbi em outras regiões foram todas sitiadas, somente no final da Aliança Zumbi das planícies do norte eles confiaram na trincheira terrestre para permanecer até agora. Não apenas essas feras desoladas, olhando para o desempenho de Ilula antes, provavelmente também a imortal Fu. Nesse caso, terei que reavaliar a força de batalha de Ing Wuxie e dos outros. No entanto, não é possível compreender movimentos de assassinos imortais em um curto período de tempo, apenas com o imortal Gu. Quando há conflito entre marcas Dão, Henry Fang analisou a situação enquanto lutava. Neste momento, um grande grupo de feras desoladas galopou em direção a Fang Yuan. Esses cavalos eram extremamente estranhos, tinham um par de chifres de ovelha na cabeça, todos os seus corpos pareciam carvão queimado, soltavam fumaça densa pelo nariz e suas caudas e membros ardiam com um fogo vermelho opaco. O Caminho dos Sonhos, fera desolada, pesadelo, potro demoníaco. Henry Fang ficou surpreso, antes de reconhecê-lo pouco depois. Parece que os potros demoníacos do pesadelo já apareceram durante esse período, e além disso, em números tão elevados. Henry Fang ficou muito feliz. Os potros demoníacos do pesadelo eram uma fera desolada do caminho dos sonhos. Essa fera desolada era extremamente comum durante sua primeira vida de 500 anos. Mas agora, nesta época, era extremamente raro. Fang Yuan pensava que este cavalo ainda não tinha aparecido. Os tempos mudaram, os humanos estavam mudando e o mundo também estava mudando. Muitos materiais Gu foram extintos, levando ao declínio do caminho da força, do caminho do Qi e de outros caminhos. Da mesma forma, muitos novos materiais Fu foram formados constantemente. Caminho dos sonhos. Esse caminho apenas começou a florescer perto do final da primeira vida de Henry Fang. No momento, todos os imortais Fu estavam pesquisando sobre isso, embora tenham obtido alguns ganhos, eram extremamente pequenos e quase não podiam ser considerados nada. Somente depois de algumas centenas de anos muitos materiais Fu do caminho dos sonhos começariam a aparecer, os potros demoníacos do pesadelo eram um deles. Fang Yuan acreditava, portanto, que os potros demoníacos do pesadelo não existiam neste momento. Mas esse grupo de potros demoníacos de pesadelo fez perceber que sua estimativa estava completamente errada. Que bom que eu estava errado. Eu preciso pegar esses potros demoníacos de pesadelo. Henry Fang ficou extremamente feliz.
O que significavam as feras desoladas do caminho dos sonhos? Grandes quantidades de materiais Gu do caminho dos sonhos. Por que Henry Fang estava se aprofundando meticulosamente em seus próprios sonhos? Foi para reunir materiais do caminho dos sonhos. Se ele tivesse esses potros demoníacos de pesadelo, Fang Yuan poderia cortar a carne desses cavalos desolados e refinar um grande número de Fu mortal do caminho dos sonhos, e até mesmo Gu imortal do caminho dos sonhos. Quando ele estava explorando o gigantesco reino dos sonhos na fronteira sul, por que ele não poderia usar o sonho desvendado tanto quanto quisesse? Por que ele teve que planejar cuidadosamente cada vez que o usou? Simplificando, não foi porque ele não tinha o caminho dos sonhos suficiente, mortal Gu. A eficiência de refinar o caminho dos sonhos, mortal Fu, por si só, era realmente muito baixa. Esses potros demoníacos de pesadelo são todos meus. Fang Yuan começou a capturar esses potros demoníacos de pesadelo. Sua antiga forma de dragão-espada era extremamente rápida, manobrando em torno desses potros demoníacos de pesadelo sem obstrução. Henry Fang estava tentando deixar inconscientes esses potros demoníacos de pesadelo e, em seguida, criá-los na abertura soberana e imortal. No entanto, a seita das sombras estava claramente preparada para isso e fez alguns arranjos para esses potros demoníacos de pesadelo. Fang Yuan tentou muito, mas finalmente descobriu que não poderia capturar vivos esses potros demoníacos de pesadelo, no máximo. Ele poderia matá-los e obter seus cadáveres. Mesmo assim, Henry Fang teve uma colheita enorme. Depois de matar esses potros demoníacos de pesadelo, Fang Yuan massacrou as próximas ondas de grupos de feras desoladas, entre as quais também havia antigas feras desoladas. A força de batalha de Fang Yuan já estava nas camadas superiores do sétimo posto, sejam os grupos de feras desoladas ou o movimento assassino no campo de batalha, eles não eram uma ameaça para Henry Fang. Dark Flow Giant City não tinha um suprimento infinito de grupos de feras desoladas. Depois de um tempo, Henry Fang matou todos os grupos de feras e passou algum tempo quebrando o movimento assassino do campo de batalha, destruindo Dark Flow Giant City. No entanto, muito do seu tempo ainda foi desperdiçado, Ing Wu Xie e os outros já haviam partido. Sexto cabelo ficou para trás, como Shi Nu, para conter Henry Fang. O cultivo do sexto cabelo não se comparava ao de Shi Nu, mas ele tinha uma enorme vantagem. Ele olhou para Henry Fang sem medo, você se atreve a me matar? Qual a utilidade de matar você? Espere até eu matar Ing Wu Xie e deixar você cair no desespero e no sofrimento. Henry Fang deu um sorriso sinistro, enquanto seu corpo de dragão subia e voava para fora da trincheira terrestre. O sexto cabelo, de rosto pálido, foi deixado para trás, junto com a cidade em ruínas de Dark Flow. As planícies do norte eram extremamente enormes, embora tivessem viagens omnidirecionais, a terra abençoada da Montanha Nevada ficava no extremo noroeste. A viagem unidirecional não podia ser usada continuamente, enquanto Ing Wu Xie estava correndo em direção à terra abençoada da Montanha Nevada, Fang Yuan os alcançou mais uma vez. Vamos ver quem vai te ajudar desta vez? O antigo dragão da espada avançou. Conduza a alma ao sonho. Ing Wu Xie ativou seu movimento assassino imortal. Henry Fang foi atingido novamente. No entanto, este reino dos sonhos era inesperadamente profundo, ele teve que usar o sonho desvendado para quebrar o reino dos sonhos e retornar à realidade. O que está acontecendo? Fang Yuan imediatamente sentiu algo suspeito. Isso foi um pouco além do que ele esperava, fazendo sofrer uma pequena perda. Ing Wu Xie riu, eu sacrifiquei todos aqueles potros demoníacos de pesadelo mais cedo. Você acha que esses materiais imortais do caminho dos sonhos podem ser obtidos tão facilmente? Vou lhe dar um conselho, não nos persiga, se continuar perseguindo, mesmo que tenha a águia celestial do extremo superior, você perderá sua vida. HMPH, cara astuto. Henry Fang bufou. Independentemente da intenção de Ing Wu Xie, seja provocação ou investigação, Henry Fang decidiu desistir de perseguir por enquanto. O reino dos sonhos o incomodava constantemente, ele tinha que passar por todo o reino dos sonhos, só então ele poderia estar completamente livre de preocupações. Sem dúvida, levar a alma ao sonho era realmente problemático. Mesmo que Fang Yuan tivesse desvendado o sonho, ele não conseguiu resolvê-lo de uma só vez e teve que passar por todos os estágios do reino dos sonhos. Dentro do sonho. Fronteira sul, amanhecer. O orvalho úmido e a densa neblina da montanha produziam uma sensação deprimente. A caravana mercante não continuou se movendo, mover-se nesta densa neblina na montanha provavelmente criaria problemas. O jovem Henry Fang estava sentado ao lado de uma cama simples. Gu Master Big Beard estava deitado na cama e já estava prestes a morrer. Fang Yuan, obrigado pelas ervas medicinais. Gu Master Big Beard falou com uma voz extremamente fraca. Fang Yuan estava se sentindo extremamente sufocado enquanto soluçava. Tio Big Beard, você vai melhorar. Gu Master Big Beard balançou a cabeça. Como eu poderia não estar livre de meus ferimentos?
Não chore, criança, chorar não nos serve de nada. Eu já fui jovem como você e tive grandes sonhos. Infelizmente, minha aptidão era muito ruim e finalmente afundei neste estado atual. He. Este mundo é muito grande, enquanto nós somos muito pequenos. Quando eu era criança, queria ser um grande herói, como aquelas figuras lendárias do caminho correto. Quando eu era jovem, queria ser líder de um clã. Quando eu era adulto, fiquei satisfeito em me tornar um ancião do clã. Quando eu era um homem de meia idade, fui exilado do clã, senti que também poderia viver sozinho, fiquei satisfeito em apenas criar meus vermes Gu e eu mesmo. Você sabe o que eu quero agora? Henry Fang chorou baixinho. O quê? Eu só quero deitar-me calmamente dentro de um quarto silencioso e relembrar lentamente o passado, até que a morte venha me levar. Gu Master Big Bear tinha uma expressão zombeteira. Então, devo ir embora? Henry Fang não sabia o que fazer. Deixar. Deixe-me ficar aqui sozinho, não quero que outros vejam minha aparência moribunda. Gu Mestre Barba Grande disse. Fang Yuan levantou-se lentamente e caminhou hesitantemente até a porta. Neste momento, Gu Master Big Bear falou mais uma vez, você deve ter lido. Há um capítulo que conta a história do Miniman saindo do Ordinariais. Somos todos Miniman e todos queremos sair do abismo comum. Oh! Você deve continuar, Henry Fang. Continue vivendo, continue perseverando. É uma pena que todos os meus Gu tenham sido destruídos na batalha. Este é meu conselho para você, meu único presente. Para nós, personagens secundários, chorar não adianta, ninguém vai nos ouvir mesmo se gritarmos, só podemos perseverar sozinhos. Persevere até realizar grandes feitos, torne-se extraordinário. Ou isso, ou abraçar a morte. Capítulo 1266, Eu o amo. Nós vencemos? Zhao Lianyun teve que fazer muito esforço para sair da poça de sangue. Seus ferimentos foram graves e ela estava desmaiando. Felizmente, Alpu já estava morto, e o movimento assassino imortal de drenagem de sangue em Zhao Lianyun e Yu Yieze também se dissipou. Se não se dissipasse, Zhao Lianyun e Yu Yieze sem dúvida seguiriam Zhao Pu até a morte. Uf. Do outro lado, Yu Yieze respirava com dificuldade, levantando-se encostado na parede. Quando ele viu Zhao Lianyun, este jovem Gu imortal ficou atordoado e empalideceu, e Lian. Fada Lianyun, em seu rosto, e não, em seu corpo, os olhos de Yu Yieze estavam bem abertos e ele gaguejou, sem saber como se expressar. Zhao Lianyun se sentiu estranha, transmitindo sua voz, o que há de errado comigo? Ela abaixou a cabeça para olhar para si mesma, a primeira coisa que viu foram as mãos. Um par de mãos velhas e magras. O coração de Zhao Lianyun deu um salto quando ela descobriu que, sem saber, havia se tornado uma mulher idosa. Suas costas estavam curvadas, rugas cobriam seu corpo, sua visão estava embaçada e seus cabelos ficaram brancos. O que está acontecendo? Zhao Lianyun ficou chocado. Ela agarrou o cabelo, arrancando facilmente mechas de cabelo branco. Suas fortes raízes de cabelo se degradaram e ficaram soltas. Yu Yieze falou com uma voz pesada, provavelmente é amor Gu. Love Gu consumiu sua vida para explodir com um poder terrível que poderia matar diretamente Zhao Pu. É assim mesmo? Zhao Lianyun estava atordoado e perdido. Qualquer um que passasse do auge da juventude para uma pessoa velha e frágil no momento seguinte, definitivamente receberia um enorme choque em sua mente. Sim. Yu Yieze acenou com a cabeça e consolou, mas você não precisa se preocupar, você pode restaurar sua juventude usando o Li Fei Span Gu. Imortais Gu normais podem não ser capazes de reunir Gu vitalício, mas você é diferente, você é a fada da geração atual da Spirit Affinity House, aceita definitivamente fornecerá Fu vitalício. Zhao Lianyun não respondeu. Ela estava sentindo emoções complicadas. Choque, decepção, descrença, atordoamento. Ela era um demônio de outro mundo, mas mesmo antes de transmigrar, ela não tinha experimentado ficar tão velha. Depois de um tempo de silêncio, Zhao Lianyun finalmente se recuperou do choque. Vou continuar avançando. A velhice não importa, Hong Yun ainda está esperando por mim. Zhao Lianyun olhou para o distante primeiro pico nevado pela janela, seu olhar tornando-se resoluto mais uma vez. Você não pode continuar. Yu Yieze ficou chocado, caminhando rapidamente até Zhao Lianyun e segurando seu braço. Love Mortal Gu é poderoso, mas não é estável. Talvez isso também leve sua vida na próxima vez. Se sim, você definitivamente morrerá. Yu Yieze persuadiu. E daí se eu morrer? O velho Zhao Lianyun olhou para o jovem Yu Yieze com um leve sorriso. O sorriso dela não era nem um pouco bonito, mas Yu Yieze estava atordoado. Então, Zhao Lianyun puxou suavemente o braço para trás.
Ela claramente não usou muita força, mas Yu Yize sentiu uma força informe atacando seu coração, deixando soltar a mão voluntariamente. Ele então ficou quieto no local, olhando para as costas curvadas de Zhao Lianyun, olhando para ela caminhando em direção ao lado de fora do corredor com passos pesados e envelhecidos. Esta cena era comum e nada estranha, mas Yu Yize sentiu um tremor intenso no coração. Ele até prendeu a respiração inconscientemente, enquanto a figura fraca e recuada de Zhao Lianyun estava profundamente impressa nele neste momento. Que tipo de espírito é esse? Por seu amor, ela está disposta a fazer sacrifícios, sem medo da morte e da destruição. Zhao Lianyun, eu definitivamente teria morrido nas mãos de Zhao Pu sem você. Tudo bem, deixe-me segui-lo, na pior das hipóteses, esta vida será paga a você. Yu Yize não era velho, ele ainda tinha sangue quente e, depois de firmar sua mente, rapidamente seguiu Zhao Lianyun. Não restava muita essência imortal em sua abertura fantasma. Zhao Lianyun também estava preocupada que a convocação imprudente do amor, imortal Fu, gastasse o pouco que restava de sua vida. Como tal, ela escolheu descer o pico. Sob o efeito da reversão do destino da formação de refinamento sacrificial, Zhao Lianyun e Yu Yize se separaram, e ela sozinha foi para outro pico nevado. Ainda havia um grande salão no pico e a atmosfera estava tranquila. Houve uma batalha aqui. Zhao Lianyun caminhou lentamente até o corredor, encontrando o interior do salão em ruínas. Sinais de uma intensa batalha estavam por toda parte. Fada Lianyun. Uma voz foi transmitida repentinamente aos ouvidos de Zhao Lianyun. Zhao Lianyun ficou um pouco atordoado, antes de logo reconhecer a voz como aquele caminho de água Gu imortal, a voz de Mu Linglan. Este é o 8º pico da terra abençoada da Montanha Nevada. Lutei com o dono deste pico, Xiao Feifei, e agora estamos ambos feridos. Nós dois estamos nos escondendo agora, curando nossos ferimentos o mais rápido possível. Você precisa ter cuidado, não se deixe atingir pela habilidade dela. Ela tem um movimento assassino imortal que pode fazer com que o alvo perca continuamente suas memórias. Assim que ele terminou de falar, um raio de luz estranha voou e atingiu a testa de Zhao Lianyun. Não! Mu Linglan rapidamente gritou, cada vez que você perder a memória relacionada flutuará em sua mente. Use Imortal Gu para se defender, não use nenhum movimento assassino imortal, isso seria ainda mais perigoso. Se você esquecer um movimento do assassino imortal por acaso, sofrerá a reação do movimento do assassino imortal. Persevere, espere até eu curar meus ferimentos e recuperar forças para lutar. Zhao Lianyun concordou rapidamente. Ela se escondeu em um canto e usou Imortal Gu para se proteger, então esperou que o movimento assassino fosse ativado. Caramba! Zhao Lianyun gradualmente sentiu desconforto. Ela conhecia sua situação, ela havia acabado de se tornar uma Fu imortal, a maioria de suas batalhas ocorreram durante seu período de treinamento. Seria um golpe extremamente grande para ela se as memórias desse período fossem apagadas. Memórias começaram a surgir em sua mente. Planícies do Norte. A tribo Ma foi derrotada e se rendeu à tribo Ei. Não pensei que ainda poderíamos viver, Lady Xiao Yun. Ma Hongyun segurou as mãos de Zhao Lianyun e girou no local, hahaha. Deixe-me cair, seu grande idiota. Zhao Lianyun gritou. Terra abençoada da corte imperial. Você, garoto, é realmente sortudo, você realmente se tornou o genro da tribo Chan, hahaha. Zhao Lianyun deu um tapinha no ombro de Ma Hongyun. Ma Hongyun riu enquanto coçava o cabelo. Lady Xiao Yun, não se preocupe, você me ajudou muito, vou tratá-la bem. Zhao Lianyun emitiu um som de reconhecimento e acenou com a cabeça, e então confiarei em você. Por dentro, porém, ela se sentiu estranha, porque tem alguns sentimentos de perda e amargura. Dentro do edifício 88 Truyang. Pensar que você é um demônio de outro mundo. Na verdade, você está à espreita ao lado de Ma Hongyun. Hehehe, você tem tanta coragem, você é realmente ousado. Infelizmente, e você me conheceu. A vontade do Jiante San exalava forte intenção de matar. Zhao Lianyun sentiu como se tivesse caído em uma caverna de gelo, gritando em sua mente, em droga, ainda existe tal obstáculo. Transmigradores são demônios de outro mundo? Este mundo é uma armadilha muito grande. Oh não, minha morte é certa desta vez. Eu realmente vou morrer aqui? Mas no momento seguinte, Ma Hongyun ficou na frente de Zhao Lianyun. Ele abriu os braços, protegendo Zhao Lianyun atrás dele. Rapaz, você quer proteger um demônio de outro mundo? A vontade do gigante San aguçou seu tom, sua expressão se tornou gelada. Que demônio de outro mundo? Não conheço nenhum demônio de outro mundo, só sei que ela é Lady Xiao Yun, sem a ajuda dela, provavelmente eu já teria sido morto. Ma Hongyun fez o possível para defender Zhao Lianyun. As pupilas de Zhao Lianyun encolheram quando ela olhou para Ma Hongyun atordoada.
Mesmo contra a vontade do Jiante San, esse sujeito ainda vai me defender. Por quê? Eu sou claramente um demônio de outro mundo, e não uma pessoa deste mundo. Seu idiota, você vai morrer. Ao me proteger, você está ofendendo a vontade do Jiante San, que é seu ancestral, seu idiota. O olhar de Ilu Lâmparas ao Lian Yun começou a mostrar intenção de matar. Não, Lady Xiao Yun é inocente, você não deve machucá-la. Ma Hongyun estava extremamente determinado, ele queria de todo o coração proteger Zhao Lianyun. No entanto, o testamento especial do Jiante San não se importou com Ma Hongyun, fazendo um movimento direto contra Zhao Lianyun. Não! Ma Hongyun viu a situação indo para o sul, ele gritou em um momento de desespero, estendendo ambos os braços e abraçando Zhao Lianyun em seu peito. Durante este momento, o tempo parecia ter se tornado infinitamente lento. Zhao Lianyun estava enrolada no peito de Ma Hongyun, seu coração começando a bater descontroladamente. Uma sensação sem precedentes de segurança e calor encheu seu coração. Depois disso veio uma espécie de pânico. Esse pânico não era com a vida dela pendurada por um fio, mas sim com um sentimento estranho que vinha do fundo do seu coração. Zhao Lianyun descobriu neste momento que havia se apaixonado perdidamente pelo estúpido Ma Hongyun. Neste mundo poderia haver caras que observariam as estrelas com ela, a acompanhariam para gritar no vale, a curariam e lhe dariam flores. Mas quem sacrificaria sua vida por ela? Neste mundo, demônios de outro mundo eram desprezados até mesmo pelo gigante sol imortal venerável. Quem seria tão estúpido em protegê-la? Ma Hongyun. Ma Hongyun. As memórias surgiram uma por uma na mente de Zhao Lianyun. Então, eles começaram a desaparecer um por um. Não, pare com isso. Lágrimas encheram o rosto de Zhao Lianyun enquanto ela gritava com uma tristeza incomparável. A voz de Xiao Feifei transmitiu um he. Quando você for atingido pelo meu movimento assassino imortal, você perderá suas memórias mais preciosas. Você sente dor. Não importa, quanto mais você esquecer, mais relaxado você ficará, talvez até sorria. He. As memórias desapareceram, um sorriso apareceu de repente no rosto de Zhao Lianyun. Não sorria. Este é o famoso movimento sinistro e assassino de Xiao Feifei, que matará pessoas enquanto elas sorriem. Quanto mais você sorrir, mais facilmente perderá sua vida. Mu Linglan rapidamente transmitiu sua voz para avisá-la. No entanto, a Lianyun parecia ter ficado boba, à medida que seu sorriso se tornava cada vez mais amplo. Caramba! Mu Linglan sabia que precisava agir. Ele liberou seu movimento matador após um longo período de preparação, criando um efeito incrível. Ah! Você realmente, Xiao Feifei expôs sua localização enquanto atacava Zhao Lianyun, e foi atingida pelo movimento fatal enquanto estava despreparada, perdendo sua vida miseravelmente. Fada Lianyun, você precisa perseverar. Mu Linglan rapidamente correu e ajudou Zhao Lianyun. Zhao Lianyun ainda tinha um sorriso no rosto, mas não estava mais atordoada. Duas torrentes de lágrimas translúcidas escorriam de seus olhos pelo rosto. Seus olhos estavam embaçados pela idade e seu cabelo ficou branco, ela só podia usar vermes Gu para transmitir sua voz. O que devo fazer? Esqueci quase tudo sobre ele, até mesmo sua aparência. Só me lembro do nome dele. Eu só me lembro que eu o amo. Capítulo 1267 Reforços do Continente Central. Planícies do Norte, terra abençoada das Montanhas Nevadas, primeiro pico nevado. Mais uma vez. Lady Van Shou se aproximou de Ma Hongyun passo a passo, segurando uma bola de relâmpago na mão. Vá em frente. Ma Hongyun revirou os olhos com indiferença. Lady Van Shou bufou, jogando a bola no peito de Ma Hongyun. Craque. Relâmpagos brilharam por todo o corpo de Ma Hongyun. Ma Hongyun estava cerrando os dentes, na verdade mantendo sua consciência em meio ao ataque relâmpago. Quando o ataque relâmpago terminou, Ma Hongyun não desmaiou, mas estava suando todo e com o rosto vermelho. Eu falhei de novo. Lady Van Shou não conseguia acreditar. O que está acontecendo? Algo não está certo. Ela já havia falhado sabe-se lá quantas vezes ao tentar refinar Ma Hongyun. Mesmo que a taxa de sucesso do Imortal Gu de nível 8 fosse extremamente baixa, não havia razão para ficar preso neste momento desde o início. Lady Van Shou sentiu vontade de vomitar sangue. Especialmente quando ela viu que Ma Hongyun já havia avançado para o 5º estágio de pico. Além disso, por causa das repetidas falhas no refinamento do relâmpago, muitas marcas do caminho do relâmpago foram gravadas em seu corpo. Se Ma Hongyun cultivasse o caminho do relâmpago, essas marcas sem dúvida lhe dariam uma ajuda tremenda. Você não está cansado de sempre fazer isso? Que tal mudar para outro método? Até eu estou entediado. Ma Hongyun sabia que sua morte era certa, então ele não se importava mais neste momento, zombando de Lady Van Shou.
Os olhos de Lady Vanshou lançaram uma luz fria que brilhou em Ma Hong-yun, uma dor incomparável imediatamente atacou seu corpo e mente. Ele não tinha mais a expressão de contentamento, pois levantou a cabeça e gritou miseravelmente, todo o seu corpo se contorcendo sem parar. Lady Vanshou ouviu silenciosamente os gritos de Ma Hong-yun, mas a luz fria de seus olhos não parava de piscar. Ma Hong-yun gritou até ficar rouco, finalmente, seus olhos reviraram e ele desmaiou. Lady Vanshou bufou friamente, a luz fria de seus olhos gradualmente se dissipou e revelou sua expressão pensativa. Zhao Lianyun já está perto de morrer. O número de vezes que o amor que imortal Gu pode mostrar seu poder tornou-se limitado. Parece que Lady Vanshou também notou alguma coisa. Longe, no Palácio Celestial da Supressão da Sorte, Salf Desolation Imortal estava bem ciente da situação na terra abençoada da Montanha Nevada. Neste momento, ele também estava um pouco impaciente. Os Gu imortais do continente central ainda não haviam aparecido. O que diabos eles estavam planejando? Capturar o amor imortal Fu foi uma preparação que o ancestral Jiante San fez no passado. Nós, seus descendentes, devemos completar isso perfeitamente. Extremidade Negra, prepare-se para se mover. Salf Desolation Imortal enviou seu comando para o Longevity Heaven através de métodos de caminho de informação. No céu da longevidade, as 8 extremidades ainda controlavam o altar da sorte da calamidade e sitiavam o grão-mestre dos 5 elementos. Ao ouvirem o comando, 2 imortais Gu de nível 7 se separaram imediatamente da formação, Black Extremity e Flood Extremity. Vamos agora. Black Extremity disse aos outros. Volte rapidamente. Heaven Extremity não se atreveu a dividir muito sua atenção, sem 2 Gu imortais de nível 7, eles estavam ainda mais indefesos contra o grande mestre dos 5 elementos, e só podiam manter a situação atual enquanto esperavam o retorno de Black Extremity e Flood Extremity. Palácio Celestial da Supressão da Sorte. Tudo está indo conforme o planejado. Se isso continuar, amor, imortal Gu e Ma Hong-yun retornarão ao céu da longevidade. Imortais do continente central Gu, se vocês ainda não fizerem um movimento, será tarde demais. Salf Desolation Imortal pensou consigo mesmo. Rumo. Um som alto foi ouvido. Todo o Palácio Celestial da Supressão da Sorte tremeu violentamente e foi realmente forçado a se revelar. Palácio Celestial da Supressão da Sorte. Então tudo foi culpa sua. Destrua este Palácio Celestial, vingue-se de nossos companheiros. 2 casas imortal Gu estavam flutuando em frente ao Palácio Celestial da Supressão da Sorte. Um deles emitia sons de centenas de canários cantando juntos, extremamente ágeis, era o Pavilhão das Canárias. O outro estava cercado por ventos fortes e era alto, era o Wind Seeping Building. As 2 casas imortal Gu tinham um ar imponente, mas rachaduras podiam ser vistas em ambas. Claramente, os imortais Gu do continente central tiveram que pagar um preço enorme para sair do túnel sem espaço. HMPH, todos vocês finalmente apareceram? Salf Desolation Imortal bufou friamente enquanto controlava rapidamente o Palácio Celestial da Supressão da Sorte para se defender. As 2 casas imortal Fu da pinça do continente central atacaram o Palácio Celestial da Supressão da Sorte pela frente e por trás. Embora houvesse um zumbi mortal do Sol gigante dentro do Palácio Celestial da Supressão da Sorte, ele não demonstrou intenção de fazer qualquer movimento. Ele estava sentado aqui há incontáveis anos, mantendo apenas força suficiente para fazer um ataque, era para pagar uma dívida com alguém. Neste momento, embora o Palácio Celestial da Supressão da Sorte estivesse sendo atacado, ele ainda estava sentado de pernas cruzadas no centro do palácio, distante e indiferente. Logo, o suor começou a se formar na testa de Salf Desolation Imortal. O Palácio Celestial da Supressão da Sorte era forte, mas tinha uma grande fraqueza, tinha que ficar neste lugar e não podia ser movido. No momento em que se movesse, mesmo que fosse apenas um fio de distância, destruiria seus 300.000 anos de esforço. O Palácio Celestial da Supressão da Sorte passou 300.000 anos antes de ser capaz de influenciar o céu negro e o céu branco acima das planícies do norte. No momento em que se movesse, esse esforço seria desperdiçado e não seria mais capaz de influenciar o céu preto e branco. O Palácio Celestial da Supressão da Sorte era como um enorme guarda-chuva defensivo que protegia firmemente as planícies do norte. Este foi o arranjo que o gigante Sol Imortal Venerável deixou para seus descendentes. Como poderia Salf Desolation Imortal destruir os motivos do ancestral Jiante San só porque ele estava sendo atacado? Ele só poderia escolher enfrentar os ataques de frente. O lado do continente central veio preparado quando irrompeu em ofensas explosivas, ganhando vantagem contra o Palácio Celestial da Supressão da Sorte. Yao Huang, venha me ajudar a controlar esta casa imortal Fu e lutar contra os inimigos. Salf Desolation Imortal falou. Yao Huang concordou rapidamente e foi ajudar. Com um Fu imortal de segundo nível 8 controlando a imortal Full House, houve um efeito imediato. A situação de batalha se estabilizou. A expressão de Salf Desolation Imortal estava cheia de dúvidas, e estranho.
Por que os ataques desses imortais Gu do continente central diminuíram repentinamente? Além disso, eles parecem ter sofrido um acidente no túnel sem espaço. Lembro que havia claramente 3 Immortal Gu Houses. Onde fica mais forte, Ed Link Camp? Foi destruído no túnel sem espaço? Mas no momento seguinte, os olhos de South Desolation Immortal se arregalaram ao receber as informações mais recentes. Ed Link Camp apareceu acima da terra abençoada de Sov Mountain. O Longevity Heaven já havia se infiltrado na terra abençoada de Sov Mountain, portanto, South Desolation Immortal estava extremamente claro sobre a situação na terra abençoada de Sov Mountain. Bum! Uma enorme explosão ressoou e um tremor contínuo e intenso se espalhou. Os 12 picos nevados da terra abençoada da Montanha Nevada tremiam violentamente. O poder do Immortal Gu House Ed Link Camp era extremamente alto, afinal, esta Immortal Full House tinha 2 Gu Immortals de nível 8. Um era Wei Ling Yang, o outro era Bi Shen Tian. Myriad Dao Dragon estava controlando o Wind Seeping Build enquanto também usava o Canary Pavilion, restringindo Lac Suppression e a Avenue Palace. Ed Link Camp tinha grande poder, mesmo que estivesse na terra abençoada de Sov Mountain, ele estava lutando com o poder do destino revertendo a formação de refinamento sacrificial, flutuando firmemente no ar como um prego. Estamos salvos. Os reforços chegaram. Por que existe apenas o Ed Link Camp, e os outros 2? Os 5 imortais do continente central Gu que estavam em diferentes picos nevados levantaram simultaneamente a cabeça e olharam para o Ed Link Camp, com um ânimo bastante elevado. Ed Link Camp também descobriu esses 5 Gu imortais, especialmente Zhao Lian Yun, que amava Immortal Fu. Wei Ling Yang e Bi Shen Tian naturalmente queriam salvá-los, no entanto, o destino que reverteu a formação de refinamento sacrificial não foi para exibição. Ed Link Camp tentou atacar, mas foi recebido com uma força informe muito forte. A formação do Super Fu aqui não é simples, na verdade usa Reverse Flow River. O Reverse Flow River está na verdade nas mãos do velho ancestral Shue Agao. Mas esta formação Fu depende da terra abençoada da Montanha Nevada, está enraizada na terra abençoada. Não podemos lidar com a formação Gu, mas podemos destruir a terra abençoada da Montanha Nevada, destruindo assim suas raízes. Esta formação Gu entraria em colapso por si só. Wei Ling Yang e Bi Shen Tian discutiram por um momento antes de decidirem sobre o plano. Bum bum bum. Ed Link Camp soltou uma ofensiva feroz, sombras de chifres gigantes bombardearam continuamente em várias áreas da terra abençoada de Sov Mountain, causando terremotos extremamente enormes. A terra abençoada de Sov Mountain se transformou em uma cena apocalíptica. Avalanches ocorreram em todos os picos nevados, enormes fendas se abriram no solo e inúmeros pássaros e animais fugiram em pânico. Marido. Lady Van Shou interrompeu o refinamento de Gu por enquanto. Ela estava ao lado do velho ancestral Shue Agao com uma expressão preocupada. Querido, se deixarmos esta casa imortal Gu continuar a atacar, a terra abençoada da Montanha Nevada será destruída mais cedo ou mais tarde. Nesse momento, a formação de Fu do caminho de refinamento também será destruída. Mas você pode relaxar, o que uma mera casa imortal Fu pode fazer comigo? Deixe-me ensinar esses intrometidos imortais Fu do continente central e fazer com que eles não tenham caminho de volta. O velho ancestral Shue Agao riu alto, enquanto corajosamente avançava em direção ao Ed Link Camp. Ambos os lados travaram uma intensa batalha no ar. O Ed Link Camp, que estava sendo controlado por 2/8 de posição do continente central, foi na verdade suprimido, incapaz de obter uma vantagem. Capítulo 1268 Em Sombras na Montanha Nevada. O velho ancestral Shue Agao exibiu o poder que pertencia ao mais forte das planícies do norte. Em posse de um poder tão vasto que abalou o céu e a terra. Seu grande poder afastaria as divindades e espantaria os fantasmas. O velho ancestral Shue Agao é realmente digno de ser chamado de o mais forte das planícies do norte. Bi Shen Tian não era arrogante. Esses especialistas estavam além do comum. Com apenas algumas trocas de movimentos, Bi Shen Tian sabia que não era páreo para Shue Agao. O Ed Link Camp tremia continuamente e até parecia que não suportaria a ofensa tirânica do velho ancestral Shue Agao. Infelizmente, velho ancestral Shue Agao, você é apenas uma pessoa, enquanto temos 2 imortais Gu de nível 8. Wei Ling Yang zombou e disse a Bi Shen Tian, vou deixar a casa imortal Gu para você. Bi Shen Tian transmitiu sua voz em resposta, você pode ficar tranquilo, eu posso esperar. Se algo estiver errado, ligarei de volta para você. Wei Ling Yang usou seus métodos para voar silenciosamente para fora do Ed Link Camp. Ele naturalmente não conseguiu resistir à força do destino revertendo sozinho a formação de refinamento sacrificial, mas agora, a maior parte do poder da formação estava sendo usada para proteger a terra abençoada da Montanha Nevada, então a pressão sobre Wei Ling Yang havia diminuído, e ele estava confiante. Ele poderia usar seus métodos para ir a cada pico nevado. Porque ele era um caminho de regra Gu imortal.
O caminho das regras possuía uma enorme vantagem nesse aspecto. O velho ancestral Shueagao era mais forte que Wei Ling Yang, mas não podia comparar neste aspecto. No entanto, Wei Ling Yang havia se esgueirado apenas metade da distância, quando foi descoberto pelo poderoso movimento investigativo assassino do velho ancestral Shueagao. Onde você está indo? O velho ancestral Shueagao gritou furiosamente, enquanto acenava com a mão. Imediatamente, uma nevasca sem limite surgiu do nada, o céu e a terra mudaram de cor, todos os seres vivos ficaram em silêncio, Wei Ling Yang foi imediatamente dominado. Wei Ling Yang não desanimou por ser obstruído, ele constantemente mudava suas direções para romper a obstrução do velho ancestral Shueagao e, com a cooperação de Bi Shentian, era uma tática de distração muito boa. Lady Van Shou estava suando frio, ela não tinha nenhum humor para refinar no momento e estava se concentrando nesta batalha crucial. Se o velho ancestral Shueagao vencesse, tudo estaria seguro, qualquer perigo também melhoraria. Se o velho ancestral Shueagao perdesse, então tudo estaria perdido, todos os seus esforços explodiriam como uma bolha. Embora o velho ancestral Shueagao tivesse grande força de batalha, o outro lado tinha 2 imortais Gu de nível 8 e uma casa Fu imortal, é de Link Camp. Pelo contrário, o destino que reverteu a formação de refinamento sacrificial foi de ajuda limitada para um Gu imortal de nível 8 como o velho ancestral Shueagao. Wei Ling Yang queria um ataque de pinça, o que sem dúvida atraiu muita atenção do velho ancestral Shueagao, fazendo com que este último achasse difícil usar toda a sua força. Se um dos 8 imortais for atacar os picos nevados, as consequências serão inimagináveis. Lady Van Shou estava cheia de preocupações. Neste momento, a terra abençoada da Montanha Nevada já estava em perigo que ameaçava sua própria existência. Lady Van Shou, tenho uma ideia que pode permitir que você resolva esse perigo. Neste exato momento, uma mensagem chegou à abertura imortal de Lady Van Shou. Isso é. Lady Van Shou ficou muito chocada. Porque o verme Gu que transmitiu a mensagem era aquele que Lady Van Shou sempre manteve em sua abertura imortal e nunca usou. Muitos anos atrás, não muito depois de Lady Van Shou ter passado pela ascensão imortal. Dentro de uma caverna. Sênior, então você já estava aqui, esse Júnior irá embora, não me atrevo a atrapalhar o Sênior de tomar essa verdadeira herança. O coração de Lady Van Shou palpitou com a aura crescente liberada por este misterioso Gu imortal. Mas quem conhecia esse misterioso Gu imortal diria de repente, garotinha, você poderia se tornar uma Gu imortal tão jovem, e também conhecer seus próprios limites, saber quando recuar ou avançar, muito bom. Não tenho as qualificações para receber esta verdadeira herança. Estou disposto a dar-lhe esta herança verdadeira, mas, depois de herdá-la, você precisa me contar seu conteúdo. Você também me deve um favor, se houver uma situação no futuro, você deve ajudar a pessoa que usa esse caminho de informação Gu-Vor. Lady Van Shou considerou por um momento antes de concordar. Na verdade, ela não tinha outra escolha. Porque se ela não concordasse, provavelmente não poderia deixar este lugar viva com seu nível de cultivo. Se sim, era melhor apostar nisso. Bom. Venha, vamos estabelecer o acordo. O misterioso Gu imortal sorriu abertamente enquanto acariciava sua barba. Esta cena do passado rapidamente passou pela mente de Lady Van Shou. Ela imediatamente respondeu, posso perguntar se você também tem interesse em uma fortuna que rivalize com o céu Gu? Aquele verme Gu rapidamente transmitiu a resposta, e haha, Lady Van Shou, parece que você tem sentimentos genuínos pelo velho ancestral Shueagao. Fique tranquilo, não temos nenhuma má intenção com você, só precisamos que você refine um material Gu. Se você puder fazer isso, ajudaremos você e seu marido a forçar o retrocesso desses especialistas do continente central. Então darei as boas-vindas a vocês, convidados de honra. Lady Van Shou assentiu depois de pensar um pouco. Depois de um tempo, um grupo de 4 Gu imortais apareceu diante de Lady Van Shou. Eles eram Ying Wu Xie e os outros. Ei Lu Lan, Tai Bai e Seng. Lady Van Shou reconheceu imediatamente 2 deles. A destruição do edifício 88 Tru Yang fez com que os culpados fossem caçados em todos os lugares, e Lu Lan e Tai Bai e Seng tornaram-se famosos junto com Fang Yuan. Neste momento, Lady Van Shou ficou muito surpresa ao ver esses 2 grandes culpados. Afinal, anteriormente, uma superforça tão grande como a tribo Yi havia assumido a culpa por Lu Lan e foi sitiada por várias tribos Huangjin, antes de ser anexada pela tribo Baizu no final. Quanto a Bai Ningbing e Ying Wu Xie, Lady Van Shou naturalmente não os reconheceu. No entanto, o que a deixou ainda mais surpresa foi que o líder desses 4 Gu imortais era o zumbi imortal do caminho de força mais fraco, Ying Wu Xie. Distintos convidados, gostaria de saber como vocês podem nos ajudar a repelir os inimigos? Lady Van Shou perguntou. Ying Wu Xie sorriu brilhantemente e falou com segurança, e Lady Van Shou, eu sei que o velho ancestral Shueagao convidou pessoas para remover o acordo de aliança sobre você naquela época.
Mas de fato viemos sem mais intenções, ambos temos inimigos mútuos, esses imortais Gu do continente central. Somos os melhores aliados que você pode ter. Neste momento, você nos deixou entrar, isso significava que você ainda reconhece o favor daquela época e que percebe a situação perigosa em que se encontra. Mas contanto que você nos ajude a refinar um material imortal primeiro, tudo pode ser resolvido facilmente. Que material imortal, Tyrio? Lady Van Shou estendeu as mãos. No entanto, Ying Wuxie balançou a cabeça, dando um sorriso amargo. Este material imortal está dentro da sua abertura imortal, Lady Van Shou. Oh! É aquela pedra de ouro roxo que o velho ancestral Xue Gao tirou do cemitério da Northern Plains Zombie Alliance no passado. Ying Wuxie respondeu. As pupilas de Lady Van Shou encolheram ligeiramente, deixando escapar fragmentos de luz nítida enquanto ela tirava um material imortal. Isso? Os 4 imortais olharam para ela. Esta rocha tinha apenas o tamanho de uma palma e brilhava com uma luz roxo-dourada. Ying Wuxie soltou um suspiro. E sim, é esta pedra. Então vocês são membros da Seita das Sombras. Lady Van Shou expôs a identidade de Ying Wuxie e do grupo. Ying Wuxie não ficou surpreso, admitindo francamente, o fada, você tem um grande conhecimento, vou incomodá-la. Senhora Van Shou assentiu. Como tal, os imortais Gu do continente central eram de fato inimigos dela e desses imortais Gu da Seita das Sombras. Como diz o ditado popular, o inimigo do inimigo é um amigo. Também. Lady Van Shou olhou para a batalha no ar, antes de voltar seu olhar para esta pedra roxa dourada. Que tipo de material imortal é esse? Não consegui identificá-lo e até outros não sabiam. Não vou esconder de você, já tentei refinar essa pedra de ouro roxo, mas não tive resultado. Ying Wuxie sorriu brilhantemente, seu tom carregando algum orgulho, e isso é porque este é um método especial da minha Seita das Sombras. Lady Van Shou, você não conhece os procedimentos e métodos corretos, eu vou te ensinar, você só precisa siga-os e você terá sucesso. Um antigo dragão-espada estava voando acima das nuvens quando finalmente chegou à terra abençoada da Montanha Nevada. Do mundo exterior, as cenas dentro da terra abençoada da Montanha Nevada não podiam ser vistas. Batalhas de vida ou morte aconteciam na terra abençoada, tempestades e relâmpagos arrasavam o campo de batalha, mas no mundo exterior estava ensolarado e pacífico. Eles entraram na terra abençoada de Sove Mountain? Estranho. Henry Fang não pôde deixar de ter algumas dúvidas. Ele sabia que o velho ancestral Xue Gao havia transformado a terra abençoada da Montanha Nevada em uma zona de perigo, para refinar a fortuna rivalizando com o Céu Fu. Ying Wuxie e os outros realmente entraram? Isso era verdade ou uma ilusão? Seria como aquela vez no Mar do Leste, quando Ying Wuxie e os outros fizeram arranjos na formação Gu, criando uma fachada e enganando a sensação de sorte de Qi Henry Fang? Mas se fosse verdade, significava muitas coisas. Henry Fang hesitou. Ele tinha a águia celestial do extremo superior, mas não era sábio atacar precipitadamente. Ele decidiu não atacar no momento e simplesmente esperar para ver. Capítulo 1269, em Rank 8 Minima. Xue Gao, pegue isso. Wei Ling Yang apontou suavemente a mão direita para o velho ancestral Xue Gao. Imediatamente, um grande feixe de luz disparou em direção ao velho ancestral Xue Gao. O velho ancestral Xue Gao bufou levemente enquanto acenava com a mão. Uma grande parede de gelo apareceu e bloqueou facilmente o feixe de luz. Em seguida, o velho ancestral Xue Gao exalou ar frio que voou em direção a Wei Ling Yang, parecendo machadinhas em espiral. A expressão de Wei Ling Yang mudou imediatamente. Essas machadinhas de gelo em espiral eram extremamente difíceis de lidar, ele já havia sofrido com elas, o principal é que ele não tinha métodos restritivos contra elas. Desamparado, Wei Ling Yang só conseguiu voar de volta para o Ed Link Camp e usar a poderosa habilidade defensiva do Ed Link Camp para se proteger. Bum bum bum. Uma série de sons suaves ecoou quando as machadinhas de gelo seguiram Wei Ling Yang e se chocaram contra o Ed Link Camp. Ed Link Camp tremeu intensamente, grandes quantidades de ar frio se espalharam sobre ele, congelando instantaneamente muitos de seus Gu mortais até a morte. Rápido, conserte a casa imortal Gu. Alguém está ferido, Kyuro rapidamente. Ative a casa imortal Gu, use o ataque como defesa. Os imortais Fu dentro da casa imortal Gu estavam agitados. Wei Ling Yang estava respirando com dificuldade, sua mão direita estava completamente congelada, quem sabe quando isso aconteceu. Quando fui atingido? Até o próprio Wei Ling Yang ficou surpreso com a condição de sua mão direita. Os métodos do velho ancestral Xue Gao eram infinitos, mesmo quando não eram muito poderosos, eram sinistros e insidiosos, tornando as pessoas incapazes de se defenderem com eficácia. Wei Ling Yang foi atingido pelo movimento do velho ancestral Xue Gao sem saber e ficou ferido. Ele tentou vários métodos, mas a condição da mão direita não mostrava sinais de melhora. Esta lesão é tão problemática, Bi Shentian respirou fundo.
Não é um grande problema, só preciso selar minha mão direita por enquanto. Agora estou preocupado com o fim do Myriad Tidal Dragon. Ele está controlando duas casas Imortal Gu e também conta com a ajuda da maioria dos Imortais Fu que vieram nesta expedição, mas o que ele está enfrentando é o Palácio Celestial da Supressão da Sorte e também o Céu da Longevidade. Devemos resgatar Ma Hongyan e Zhao Lian rapidamente nos juntar ao Myriad Tidal Dragon, depois recuar para o continente central. O olhar de Wei Ling Yang tremeluziu continuamente. Os imortais Gu do continente central naturalmente vieram preparados, embora tenham sofrido um acidente no túnel sem espaço, o acúmulo do continente central foi mais do que suficiente. Quando esses imortais Fu reagiram, eles escaparam rápido e suavemente do perigo. Mas a situação atual era extremamente desfavorável para eles. Já era difícil lidar com o Palácio Celestial da Supressão da Sorte. Agora que eles dividiram suas forças, o tomador de decisão, Wei Ling Yang, enfrentava grande pressão mental. Rumo! Explosões estrondosas ocorreram indefinidamente, o Ed Link Camp tremia continuamente e perdia terreno. Os dois imortais Fu de oitavo posto do continente central eram elites entre o oitavo posto e eram qualificados para serem membros da Corte Celestial, eles eram naturalmente muito poderosos. No entanto, as planícies do norte se destacaram em força de batalha entre as 5 regiões, e o velho ancestral Xue Gao foi o especialista mais forte entre os 8 postos das atuais planícies do norte. Neste momento, ele demonstrou uma ofensa tão surpreendente que o lado do continente central não foi capaz de ganhar vantagem desde o momento em que começaram a lutar contra ele. Isso não vai servir. Trate seus ferimentos e controle a casa imortal Gu. Eu irei distrair o velho ancestral Xue Gao. Bi Shen-Tian disse com os dentes cerrados. Você deve ter cuidado. Wei Ling Yang disse a Bi Shen-Tian com preocupação em sua voz, pois sabia que seus ferimentos ainda não haviam se recuperado. Bi Shen-Tian voou para fora do Ed Link Camp e rapidamente usou seu movimento assassino imortal, transformando-se em um raio de luz verde e voando em direção aos picos nevados. Bi Shen-Tian pretendia destruir o destino revertendo a formação de refinamento sacrificial. Com a sua destruição, o Ed Link Camp não seria obstruído e poderia mergulhar sem resistência, salvando diretamente Zhao Lian e talvez Ma Hongyan também. O velho ancestral Xue Gao pode ser poderoso, mas não seria capaz de bloquear o ataque do Ed Link Camp. Pare de sonhar acordado. O velho ancestral Xue Gao já tinha visto através das táticas do continente central, ele ativou seu movimento assassino imortal, imediatamente, intermináveis pedras de granizo caíram do céu. Cada uma dessas pedras de granizo era enorme, do tamanho de um monte. Eles caíram com sons altos e começaram a se transformar em monstros de neve. Esses monstros da neve eram pelo menos do nível de besta desolada e entre eles também estavam antigos monstros de neve de besta desolada. Eles ficaram nos picos nevados e rugiram em direção ao céu. O velho ancestral Xue Gao de repente respirou fundo, 2 pedaços de ar frio, tão profundamente azuis que chegavam ao ponto de serem pretos, estavam se formando em sua respiração. O ar frio foi emitido, dando origem a uma poderosa nevasca. Os monstros da neve eram como peixes na água na nevasca, eles conseguiam até voar alto com a ajuda da nevasca. Bi Shen-Tian, no entanto, foi bastante restrito. Tão poderoso. O velho ancestral Xue Gao sabe que não pode usar movimentos assassinos no campo de batalha dentro da formação Gu, então ele realmente desmontou seu movimento assassino característico no campo de batalha. Sua conquista do caminho de gelo e neve provavelmente já está no nível de grande mestre. Quer seja Bi Shen-Tian ou Wei Ling Yang, ambos ficaram chocados com esta cena. No nível de grande mestre, cada movimento matador poderia ser desmontado casualmente trocado à vontade, sua compreensão do caminho já estava próxima do Dão. Mas, e se você me adicionar? Wei Ling Yang zombou, no momento seguinte, ele também saiu do Ed Link Camp, em direção à formação Gu. A lesão à sua direita já estava completamente curada. Ele claramente teve um desempenho muito elevado no aspecto da cura. A expressão do velho ancestral Xue Gao mudou ligeiramente. Enfrentando 2 imortais Gu de nível 8 ao mesmo tempo, junto com uma casa imortal Gu, ele claramente parecia estar no limite e havia perdido ligeiramente o controle sobre a situação da batalha. Afinal, ele foi incapaz de destruir a casa imortal Gu no momento, e os 2 imortais Gu de nível 8 também eram especialistas. O mais importante, o velho ancestral Xue Gao teve que proteger o destino revertendo a formação de refinamento sacrificial. Os imortais Gu de nível 6 e 7 não conseguiram quebrar esta formação, mas os imortais Fu de nível 8 eram diferentes. Bi Shen-Tian e Wei Ling Yang estavam atacando os pontos fracos do inimigo, mudando gradualmente sua situação e ganhando uma ligeira iniciativa. Imortal Full House Ed Link Camp era controlado por um grupo de Gu imortais de nível 7 e era como uma carapaça de tartaruga na defesa, não buscando glória no campo de batalha, mas contente em não mostrar falhas, não permitindo que o velho ancestral Xue Gao fizesse um movimento fatal para algum tempo. Bum bum bum.
De vez em quando, o destino que revertia a formação de refinamento sacrificial tremia e emitia sons vibrantes. Este foi o resultado de uma pequena porção de ataques de Bi Shen Tian ou Wei Ling Yang que escaparam da obstrução do velho ancestral Shui Agao, atingindo a terra abençoada da Montanha Nevada. Incrível! Aguentem firme, senhores e nossos camaradas do continente central. Zhao Lianyun e o grupo não precisavam mais correr riscos, eles estavam no topo de seus respectivos picos nevados e contemplando a batalha acima. Da mesma forma, os senhores sobreviventes do Pico Nevado também olhavam para o céu. Seus rostos estavam cheios de preocupação. Este é o poder dos imortais Gu de nível 8. É verdadeiramente surpreendente e aterrorizante. Por causa desta formação, os efeitos posteriores da batalha não se espalharam, caso contrário teríamos morrido miseravelmente. Lord Shueagao é forte, mas os invasores do continente central são extremamente astutos. Se isso continuar, a formação será destruída mais cedo ou mais tarde, e, no primeiro pico nevado da Montanha Nevada, o refinamento do material imortal da rocha dourada roxa atingiu seu estágio final. Eu não esperava ter que usar uma fragrância envolvente para dissolver a rocha roxa dourada. Os horizontes de Lady Van Shou se ampliaram neste momento. A fragrância envolvente também era um material imortal. Usando material imortal para refinar material imortal, esse método raramente era visto, e Lady Van Shou também descobriu que a essência desse método era via alimentar. A alimentação era rara, não é de admirar que Lady Van Shou não tivesse ideia sobre como lidar com essa rocha de ouro púrpura. A última camada da superfície rochosa foi dissolvida e uma luz roxa deslumbrante subiu aos céus, forçando todos a desviar o olhar. Lady Van Shou estreitou os olhos e mal conseguiu ver uma figura na luz roxa. Esta figura era muito pequena, apenas do tamanho do polegar de um adulto, e tinha duas finas asas roxas nas costas. Mini-homem? Lady Van Shou ficou ligeiramente chocada ao reconhecer a raça desta figura. Banhado pela luz roxa, o mini-homem abriu lentamente os olhos. Seus olhos eram de uma cor roxa brilhante e profunda. Quando ele abriu os olhos, uma aura poderosa vazou dele. Rank 8 Gu Imortal. Em um instante, essa aura fez com que a feroz batalha no ar diminuísse. Por que existe outro Gu imortal de nível 8? E é a aura das planícies do norte. Bi Shenqi e Wei Ling Yang se entreolharam, ambos sentindo que a situação estava dando errado. Prestamos homenagem a Lord Purple. Ying Wu Xie já havia trazido os Gu imortais com ele, para se curvar a este Miniman de 8º posto. Apenas Bai Ningbing ainda estava de pé. Eu acordei de novo. Um Miniman Gu imortal piscou os olhos, a expressão de confusão rapidamente desapareceu de seu rosto, substituída por uma expressão fria e indiferente. Capítulo 1270 Subdestino principal revertendo formação de refinamento sacrificial. O Miniman Gu imortal pensou um pouco antes de usar um movimento assassino imortal, gritando em grande, grande, grande. Assim, seu corpo se expandiu rapidamente como um balão, logo atingiu o tamanho humano normal. Além disso, as asas nas costas também desapareceram, por fora ele parecia um humano normal. Neste momento, os Gu imortais presentes puderam finalmente ver o aparecimento deste misterioso Fu imortal de 8º posto. Ele era um velho inexpressivo, até parecendo um pouco desgrenhado. Sua única característica especial era o cabelo roxo, tão bagunçado que parecia um mendigo. Plop. Tai Bai Unseng tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, ele se ajoelhou enquanto tremia de excitação, gritando: "E mestre! Oh! É você, lembro que lhe dei uma herança verdadeira do caminho do tempo." O 8º Gu imortal sorriu, expondo seus dentes amarelos irregulares. Mesmo que o plano da nossa seita tenha tido sucesso, muitos contratempos inesperados ocorreram. Foi isso que aconteceu, lutando contra o tempo. Ying Wu Xie avançou e transmitiu muitas vontades e pensamentos ao velho de cabelos roxos. No momento, o velho de cabelos roxos entendeu tudo. Foi uma pena, a vontade dos céus venceu por uma margem. Mas nem toda a esperança está perdida. Ying Wu Xie, você se saiu bem, tem sido difícil para você. E Tai Bai Unseng, levante-se. Agora, enquanto ainda estou consciente, nos juntaremos a Shueagao e derrubaremos esses imortais do continente central Gu. A situação era terrível, o velho de cabelo roxo percebeu que os imortais Gu de nível 8 eram a chave para esta batalha. Ele não hesitou, seu corpo se transformou em uma luz roxa enquanto voava para o céu. Em um momento, ele ficou ao lado do velho ancestral Shueagao. Amigo, seu nome é? O velho ancestral Shueagao não ficou surpreso. Lady Van Shou já havia usado um verme Gu para informá-lo sobre tudo o que aconteceu em relação ao grupo da Shadow Sect. Com a ajuda do misterioso especialista, o velho ancestral Shueagao ficou muito animado. Eu tenho muitos nomes, mas, o velho de cabelo roxo disse isso e mostrou um sorriso com profundo significado. Shueagao, você pode me chamar de verdadeiro monarca da Montanha Roxa.
Neste ponto, o velho ancestral Shueagao e o Purple Mountain True Monarch colaboraram, lidando com os 2/8 do continente central, bem como com o Ed Link Camp. Purple Mountain True Monarch tinha uma força incrível, embora ele atacasse apenas de forma esparsa, cada um de seus ataques foi extremamente eficaz em reverter a situação. Qualquer rank 8 comum já poderia ajudar o velho ancestral Shueagao a reverter isso. Sem mencionar o misterioso e insondável monarca verdadeiro da Montanha Púrpura. Wei Ling Yang e Bi Shentian lutaram desesperadamente, exerceram todos os seus esforços, mas não conseguiram impedir que a situação se inclinasse para o favor das planícies do norte. Depois de mais de 10 rodadas de luta, eles foram forçados a retornar ao Ed Link Camp, eles não puderam se defender pessoalmente do velho ancestral Shueagao e do True Mountain True Monarch. Os lordes do pico viram isso e aplaudiram ruidosamente. Sem os imortais Fu do continente central atacando o destino revertendo a formação de refinamento sacrificial, o resultado desta batalha era óbvio. Zhao Lianyun e os outros 4 imortais Gu que estavam presos na terra abençoada de Sove Mountain tinham expressões pálidas. A batalha piorou e suas esperanças de sobrevivência estavam diminuindo. O que eles deveriam fazer? Fora da terra abençoada da Montanha Nevada, um antigo dragão-espada estava escondido entre as nuvens. Shadow Sect realmente tem conexões com Sove Mountain, e então por que Qin Baiseng não pediu a ajuda de Sove Mountain quando estava lutando contra Feng Jiujie no Vale Lupo? Ou talvez o relacionamento deles não seja tão profundo quanto eu penso. A sensação de sorte de que estava dizendo a Fang Yuan que Ying Wuxie e o resto estavam dentro da terra abençoada de Sove Mountain, eles não partiram. A perseguição de Fang Yuan foi obstruída, ele não estava disposto a desistir, estava esperando do lado de fora para ver se havia uma chance. E em um certo lugar a 1000 li de distância, 2 imortais Gu desceram do céu. Eles não eram outros senão a extremidade negra e a extremidade do dilúvio do Longevity Heaven. Este é o lugar. Black Extremity disse enquanto usava seus vermes Gu, causando uma grande comoção. A pequena encosta que estava à frente deles começou a brilhar com a luz do arco-íris. Flood Extremity percebeu imediatamente, então você montou uma formação Fu neste lugar, precisa que eu controle a formação Fu agora? Black Extremity balançou a cabeça, espere até entrarmos. Ele deu um grande passo à frente, entrando na formação Gu, enquanto Flood Extremity seguia atrás. Uma vez dentro da formação Gu, a expressão de Flood Extremity mudou, ele disse em estado de choque, esta formação Gu tem uma grande aura, como esperado do seu arranjo pessoal, Black Extremity, posso dizer que uma vez ativada, ela terá uma força incrível. Mas, no final, Flood Extremity tinha um tom hesitante. Mas o que? Black Extremity olhou para ele com muito interesse. Flood Extremity disse em tom profundo, e mais sinto que esta formação não está completa, está faltando alguma coisa. É como um lago. Deveria haver algo conectando-o ao mar. Extremidade Negra ouviu isso e ergueu as sobrancelhas, ele elogiou e bateu palmas, como esperado de um quase grande mestre do caminho da água, você já é proficiente em compreender outros caminhos através do seu caminho principal. Isso mesmo. Esta formação Gu é apenas uma subformação, existe uma formação principal correspondente. Então onde está a formação principal? Extremidade da Inundação franziu a testa. Antes de Black Extremity responder, ele teve uma inspiração ao dizer ao perceber, e eu entendo. A formação principal é o destino que reverte a formação de refinamento sacrificial na terra abençoada da Montanha Nevada. De fato. Black Extremity riu, fui incumbido anteriormente de atuar como Saming Lu e chegar perto de Lady Van Shou. Eventualmente, eu criei o destino revertendo a formação de refinamento sacrificial que usava o Reverse Flow River. Embora o velho ancestral Shueagao seja atualmente a pessoa mais forte nas planícies do norte, ele não é proficiente no caminho de formação, ele não poderia dizer que eu tinha uma porta dos fundos. Neste momento, contanto que eu ative esta subformação, posso fazer com que a formação principal na terra abençoada da Montanha Nevada se desintegre e desenhe o rio de fluxo reverso aqui. Assim que a formação Gu entrar em colapso, todos e tudo nos arredores de 10.000 li da terra abençoada da Montanha Nevada serão todos varridos para cá. Black Extremity disse com um olhar animado. Flood Extremity ficou chocado, e neste caso, aqueles 4 grandes especialistas de nível 8 não seriam enviados para cá também? Black Extremity balançou a cabeça, Reverse Flow River é um domínio isolado do céu e da terra, não é comum, tem um número incrivelmente grande de marcas dão. Enquanto alguém cair no Reverse Flow River, mesmo os 8 grandes especialistas não poderão usar nenhum Vorgu. Quando Renzo subiu o Reverse Flow River, ele não usou nenhum verme Gu dentro do rio. Então eles não seriam carne para nós? Flood Extremity estava animado. Mas Black Extremity balançou a cabeça, estamos fora do Reverse Flow River, se fizermos algum ataque, ele será revertido e refletirá de volta para nós. Este é o Reverse Flow River, a palavra reverso naturalmente tem um significado profundo. Flood Extremity ficou confuso, neste caso,
Como podemos salvar Ma Hong-Yu e capturar Zhao Lianyun? Ha ha ha. Black Extremity riu. Você esqueceu que o Reverse Flow River ainda está sujeito à influência do meu destino secundário e principal, revertendo a formação de refinamento sacrificial? Quando a formação principal entrar em colapso, o Reverse Flow River fluiria em nossa direção. Até então, a ordem de todos na terra abençoada de Sove Mountain seria organizada por mim. Ao Lianyun e Ma Hong-Yun estariam na frente do Reverse Flow River. Lady Van Shou e o resto estariam para trás, enquanto os imortais Gu do continente central estariam ainda mais atrás. Aqueles imortais Gu de nível 8 estariam no final. Incrível! Flood Extremity disse com olhos brilhantes. Ele bateu palmas. Desta forma, para escapar de Lady Van Shou e do resto, Ma Hong-Yun e Zhao Lianyun lutariam desesperadamente e seguiriam em frente, para ficar à frente do resto. Mas enquanto eles estiverem à frente, poderemos interagir com eles aqui e capturá-los vivos. No entanto, Flood Extremity franziu a testa, e se Zhao Lianyun e Ma Hong-Yun fossem incapazes de perseverar, eles seriam como Renzo e seriam levados pelo rio? Se isso acontecer, eles ficariam para trás dos outros imortais Gu. Isso não frustraria nossos planos? Black Extremity sorriu amargamente, e esta é a maior falha do plano. Mas viajar no Reverse Flow River não tem nada a ver com nível de cultivo ou força. Ma Hong-Yun e Zhao Lianyun não estão em desvantagem. Mas este não é um resultado garantido. Flood Extremity não ficou satisfeito com isso. Black Extremity encolheu os ombros. Então o que você quer de um Gu imortal de nível 7 como eu? Esta já é a melhor maneira, afinal, não estamos conspirando contra dois imortais Gu de nível 7, mas sim contra toda a terra abençoada de Sove Mountain e os especialistas imortais Fu do continente central, envolvendo vários grandes especialistas de nível 8, um total de 4 nisso. Flood Extremity ficou sem palavras. Ele assentiu impotente. Esse era realmente o limite deles. Na verdade, já era muito impressionante que Black Extremity conseguisse tanto. Não se preocupe, somos apenas parte dos preparativos. Lord South Desolation acordou. Ele definitivamente tem outros planos. Só precisamos fazer a nossa parte. Isso será suficiente. Black Extremity deu um tapinha no ombro de Flood Extremity em consolo.